Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um do meu, o nosso Trader Talks. E aí, Coxinha, tudo bem? Tudo bem, cara, como que você tá? Tudo bem, certo? tudo Minha certo. garganta não tá muito boa não, mas Você tá meio doente, né, Coxinha? eu preciso um negocinho com mel, alguma coisa assim. O pessoal falou isso aí mesmo, que tu precisa. Mel faz bem pra garganta. Exatamente. Bom, hoje estamos aqui com menos um, né? Exatamente. O Claro não tá aqui, o Claro tá num evento em Aracaju, por onde está meu amigo. Claro? Claro pelo Brasil, meu querido, é isso aí. Bom, Nosso Maurício Cruz. e hoje temos também um convidado muito especial aqui em Coxinha. Exatamente, cara, é um cara que eu já acompanho aí tem bastante tempo, né? E eu lembro quando ele apareceu, provavelmente ele apareceu no mercado muito antes de eu acompanhar ele, mas assim, eu lembro que chamou bastante atenção, tem uma abordagem diferente e, pô, é um cara que na física também é super gente boa, já tivemos a oportunidade de dividir um churrasco. E eu sei que tá rolando uma aposta aí também. Tá rolando a uma aposta. Eu trouxe uma parada pro Coxinha sobre isso. Qual é? Eu vou dar agora, deixa eu ver. Então dá aí, vamos ver o que Vamos ver. Será Que aposta? Estamos em uma aposta, pessoal. Estamos em uma aposta, eu, Ricardo Tá aqui, e Cabral, pra ver quem que vai emagrecer mais Tá certo. até o Um final do... chocolate de presente pra você. Prejudicar a minha aposta. Já saiu na frente, hein? Pô, aí sim. Bom, E é alto em gordura, açúcar adicionado. exatamente. É pra você Pô, lembrar. obrigado. Lembrar, pô. Bacana. Bom. Come ele inteiro, hein? Pode deixar. Bom, pessoal, e hoje estamos aqui com Ricardo Brasil. Bom, que para quem acompanha o mercado aí, se você quer entender um pouco mais sobre long and short, flipagem de IPO ou também, né? Quant início ali, também, Quant, né? acho super bacana você ficar aqui até o fim e acompanhar esse podcast até o final. Bom, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Pô, prazer é meu. Obrigado por vocês terem me convidado. Pô, bacana. E vamos que vamos. Quando vocês quiserem me chamar, a gente tá aqui. Aí sim, boa. Boa, E aí Coxinha? sim. Vamos lá, Ricardo, vamos começar pelo começo, né? Cara, como que a bolsa surgiu na sua vida? Você já vem de, família de mercado? Você já estudava coisa de mercado? Como que foi essa trajetória que eu sei que foi diferente, assim? Foi bem diferente. Minha família, eu sou filho do leiteiro, né? Porque minha família só se endividava. Assim, eu preocupado em juntar algum dinheirinho porque eu tinha o sonho de ter um apartamento. Isso desde 15 anos e tudo mais. Quer dizer, meus pais eram engenheiros e, assim, fazia muita licitação pública. Era tipo assim, tinha Natal que eu tinha tudo. Eu queria um videogame, 3 videogames que ganhava. E tinha Natal que eu não tinha nada. Assim, de oficial de justiça lá em casa pra penhorar a linha na época, linha telefônica. Sim, entrava ficava sem telefone porque tava devendo dívida trabalhista, não sei o que lá e tudo mais. Então, assim, lá em casa sempre foi altos e baixos. Acho talvez por isso que eu sempre me preocupei em juntar ali o meu dinheiro e tudo mais. Então, assim, na minha família, assim, uma família classe média, não vou falar, não passei fome, mas também não era tipo assim, o pessoal também não rasgava dinheiro. E aí foi isso. Aí eu comecei a juntar dinheiro, tá? Desde cedo, sei lá, fazer manutenção de computador, não sei o que, piriri, parará. E eu comecei a dar uma olhada em investimento, na época em fundo. Na época tinha fator corretor, nem sei se existe mais, tipo, tinha alguns fundos ali e tudo mais. E o que me levou para a bolsa, tá? Na época eu tinha uma namorada e tudo mais, que era a Simone. E aí a irmã dela fazia economia na Unicamp e falou num projeto lá do BNDES, que era do PIB11. Tá? Foi a segunda... O que é? O PIB11 existe até hoje, é um ETF ali, tipo... Meio que se a bolsa sobe 1%, ele sobe mais ou menos 1,5%, chutando aqui. Se a bolsa cai 2%, ele cai 3%. Ele é o IBX50, na verdade. E hoje eu entendo isso. Naquela época... Era o PIB11. Era o PIB11 que o BNDES era assim, tu botava 10 mil, meu amigo. Tipo, se não desse lucro em um ano, o BNDES te devolvia o dinheiro. Aí eu falei, pô, sensacional. Tipo. Aí foi assim, eu comecei na bolsa assim, eu comecei a procurar fundo, aí tinha taxa de administração, assim, que era a forma mais... com menos custo para você ir pro PIB11, era você participar de uma oferta pública direto na corretora. E ali eu descobri também que existia... Com isso, você não necessariamente você levava tudo, né? Você tinha um rateio. Eu reservei, sei lá, todo o dinheiro que eu tinha na época, talvez 30 mil, não lembro, tipo... E aí eu levei 20, alguma coisa assim. O fato é que em 3, 4 meses estava no 47%. Aí eu saí. E era muito diferente. No lucro você podia sair a qualquer momento. No prejuízo, se você saísse antes de um ano, você levava o prejuízo. Ou esperava um ano. Então comecei nessa maciota. Só que maciota mais ou menos, porque era tudo terra e mato naquela época. Eu me lembro que eu peguei uma... Isso era que ano, desculpa? 2005. Tá. 2004, 2005, eu acho. Eu abro uma revista, tipo assim, ações boas para fazer buy and hold e tudo mais.
particularmente hoje em dia eu não faço buy and hold, mas Ipiranga, Braskem, acho que era até um exame. Aí tu liga lá pra corretora, tipo, eu não sabia, código? Assim, era um bicho de 7 cabeças. Eu quero comprar não sei o que lá, o cara, mas qual? A3 ou A4? Falei, bicho, sei lá. Tipo, teve uma vez que eu recebi um bônus de TIM, isso naquela época, tipo assim, que ia vencer, o cara falou, cara, você não quer vender? Tipo assim, vai dar R$200, sei lá. Aí tu fala, pô, o cara tá me ligando, eu falei... Isso não pode ser sério, o cara tá querendo passar a perna, né? Assim, eu não vendi, eu sei que virou assim, ridículo. Hoje eu sei que o negócio virou pó, entendeu? Tipo, era melhor ter vendido ali o direito de subscrição, era alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, aí eu comecei a entender o mercado, comecei com fundo ali, dei uma sorte, peguei o fundo de dinheiro. Eu entrei no fundo verde na época. Caramba. Tipo, entrei lá no fundo verde, que rentabilizou, deu uma grana também. E aí depois eu comecei a estudar a Bolsa de Valores. Aí teve uma época que veio vários... Assim, eu comecei numa especulação, tinha uma comunidade no Orkut, investidor agressivo. Eu não sabia nada. Tipo, o pessoal, tinha um cara lá que era o Batman, literalmente era o Batman. Mano, e o cara falava, o negócio meio que acontecia. Também era bull market total, assim, era um negócio que só tava subindo. E ele falava, eu comprava e dava certo. Falava, eu comprava e dava certo. Então eu tinha 30 mil na época, 35 na verdade, que eu tinha juntado ali... Enfim, fazendo meus rolês e tal. E aí, eu sei que em Varig transformei em 100 mil. Numa especulação, tá? Que hoje em dia virou até uma metodologia, tá? Que funcionou muito tempo. Fechava na máxima, mais de 10% fechando na máxima, volume grande. Você comprava e vendia na abertura dia seguinte, ganhando 20%, 30%. Caramba. Aí você ficava triste que subia 100% às vezes no dia. Mas paciência. Mundial eu ganhei uma fortuna nisso. No último dia, eu ganhei 5%. Pô, aí depois você não consegue sair. Quando dá Shabu, assim, sei lá, fechou a 4,99, vendia a 5,10 na abertura, vai a 5,20, aí já entra leilão. Leilão a 4,50. Sei lá, a 4,50 não, 3,50. Aí tu não tem saída. Então, por isso que eu preferia vender na abertura. Esse trade meio que morreu um pouco. Mas eu fiz muito dinheiro assim. Mas um pouco na sorte. Até o belo dia que eu tava na agência, eu era publicitário, tá, gente? Eu vim pra São Paulo trabalhar com publicidade, sou formado em publicidade. Trabalhei nas maiores agências do país e tal. Eu tava fazendo uma campanha para a Veja, assim, eu ia madrugar na agência e a especulação de Varig rolando. Daí me mandam qual que era o esquema da Varig, tá? A Varig, em tese, ia falir. E aí chegou no dia que ia ter a votação de 3 classes de credores. Uma era o governo, a outra os credores privados, tá? E a outra os trabalhadores. O risco era os trabalhadores reprovarem. As 3 classes tinham que ter o maior número de votação ali e tudo mais para aprovar, e no dia seguinte ela ia para leilão, alguma coisa nesse sentido. Ela ia ser salva, alguma coisa nesse sentido. O problema era os trabalhadores. Aí, um amigo, hoje em dia eu preferia que não tivesse mandado isso, me manda um link da Terra Online. E eu ouvindo os trabalhadores, não, aprovo. Porra, no aftermarket isso, né? O negócio vai ser aprovado. A classe que era a problemática é aprovada. Aí eu aprendi que era alavancagem, que eu nunca tinha me alavancado na vida. Acho que já tinha lá os 100 mil, acho que deve ter comprado 200 mil de Varig. Aí aprovou lá, beleza, continuei trabalhando na agência. Aí à noite, a GE, que era a empresa de leasing, fez um esquema ali que, tipo assim, ela representava um voto, mas ela pegou as subsidiárias do Brasil. Entendi. E aí representou 20 votos e anulou o leilão. Anulou por um dia. No dia seguinte foi... Mas nesse um dia, meu amigo. Já foi suficiente. Nesse um dia, eu perdi lá os 40 pau num dia, que na época pra mim era uma... era uma fortuna, né? Eu tava com 35, fiz 100 ali com IPO, com não sei o que e tudo mais. Não, nessa fase nem era IPO ainda. No PIB11 e nessas especulações. E aí foi onde eu comecei a levar a sério. Porque aí eu perdi 40 pau, comecei a perder mais dinheiro tentando recuperar de qualquer forma. Minha mãe teve um câncer. E é o que me faz voltar no Rio, pro Rio, né? Eu tava morando em São Paulo, eu chego pra agência e falo, gente, eu vou voltar pro Rio de Janeiro pra cuidar da minha mãe. Nisso que eu volto pro Rio, era isso, tinha começado com 35, cheguei a fazer 100 mil, volto pro Rio com 30. E fui pra cuidar da minha mãe. Abandonei uma pós na USP, porque eu tinha passado em marketing aqui, abandonei a agência, tinha um cargo interessante na agência aqui, era diretor de arte lá. E diretor de arte aqui, tem vários diretores, o pessoal acha que, diretor, tão jovem diretor, tem um monte de diretor de arte, é como se fosse designer, mas assim, você tem são duplas de criação, diretor de arte e redator.
E aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a pegar livro do Alexander Elder, Axiomas de Zurich. O que mais me interessou no Elder, na verdade, no livro branco dele, que é... Como se transformar em operador. O que mais me interessa é metade do livro que fala sobre psicologia. A outra parte aquela parte de psicologia eu achou fantástica. Ele fala eu não sei se é nos axiomas ou nele, que fala das capas, né? Quando você tem... Fez um estudo estatístico, quando tem das 10 principais publicações de finanças, quando você tem 7 capas falando que tá tudo fabuloso, geralmente é hora de você vender. E quando você tem pelo menos 7 capas falando que tá tudo horrível, é hora de você comprar e tudo O mais. Helder tem uma coisa que eu acho legal. Essa parte inicial, para quem não sabe, ele tá falando do livro Como se transformar em um operador / investidor de sucesso, que é o How to Trade for a Living, a versão em inglês dele. E é legal, cara, né? Aqui é muito chique. Não, mas só pro pessoal pegar a referência. No Brasil você acha por uma capa branca ou... Branca com o Christian Bale na capa. Isso. Mas é isso. E ele fala ele até fala da questão do... Ele faz um paralelo do AA, né? Sim. Ele fala do cara de se olhar no espelho e falar, eu sou um perdedor compulsivo, eu posso causar danos a mim mesmo. Eu não sei se acho que é no Axiomas, que tem um caso do cassino, que o cara, tipo assim, sei lá, começa com $100, faz por $98 mil, e o cara fala, não, só quando eu fizer 100 mil. E aí, chega em 98 mil e o cara não para. E no final das contas sai sem nada, né? Tipo, enfim, aí eu comecei a estudar. Então assim, eu fiz meio que fiz 100 mil na sorte, volto pro Rio com um pouquinho menos do que eu tinha. Ainda bem que eu não zerei ali a minha conta. Eu nunca quebrei, né? Porque assim, hoje em dia eu nem teria outro encame. Meu encame hoje é bolsa de valores. E aí eu me lembro que eu ia pra UTI lá, minha mãe, uma época eu fui em UTI, eu ia pra UTI e ficava lendo os axiomas, sei lá, li um dia. Outro que eu li que é interessante, não agrega muito pro trading, é o do Cacciola. Eu Cacciola, confesso. Ele mesmo escreveu o livro, mas é bem, a história é bem interessante. Aí eu comecei a estudar, e aí comecei a chegar mais ou menos no que eu faço hoje. Tá? Que antigamente eu usava muito análise gráfica, não sei o que lá e tal, provavelmente da forma errada, porque pra mim não funcionava muito bem. E aí eu comecei a ver de uma forma mais estatística. E aí veio essa época, isso foi 2005, aí veio 2006, 2007. 2006 e 2007, acho que até hoje, se bobear, são os anos que a gente teve mais IPO no país. E aí na época eu me lembro que me ofereceram subscrição, nem sabia o que era subscrição, de Cosan. Acho que foi uma das IPOs que eu participei. E aí eu segurava. Hoje em dia, depois eu comecei a flipar, mas eu segurava, porque Cosan me deu 40% também em 3, 4 meses. Aí depois veio o UOL. Eu participei a IPO de UOL só é 18, Gafisa. Aí eu comecei a ver que todas elas abriam em alta. Aí tinha uma corretora, acho que posso falar o nome, que eu acho que era TOV. Cara, TOV você conseguia reservar sem dinheiro. Eu falei, porra, esse negócio... Mas antigamente era assim, né? E pra quem não conhece, pessoal, a IPO é quando a ação, né, ela vai começar a listar na bolsa, então ela tem todo um processo. E antigamente, né, nesses períodos, tem as janelas, né, de IPO, que quando fica favorável para as empresas vêm, né, captar recursos na bolsa. E aí quando o Ricardo ele, né, solicitava essa reserva, e você normalmente precisava fazer, quanto de valor que você quer. Você falava o valor, só que tinha realmente... Tinha o rateio, nem sei se você recebia tudo. Exato. Naquela época era... Tinha que mandar para corretora para assinado. Exato, Às vezes aceitava... né? Às vezes aceitava por e-mail. Exato. Né? Tipo... E aí eu comecei a ver que toda a IPO abre em alta. Eu falei, tem corretora que sem dinheiro você consegue reservar? Aí eu falei, eu ganhei muito dinheiro em IPO flipando. Hoje em dia é meio complicado. Você tem lock-up, você tem não sei o que lá, o rateio mudou. O flipagem era você vendia exatamente na abertura. Não esperava nada. Exato. Que eu já tinha calculado abertura e fechamento. Geralmente a abertura era melhor. Entendi. Tá? Eventualmente uma dava prejuízo. Assim, a primeira que deu prejuízo... Então assim, teve uma sequência gigante. A primeira IPO que abriu em queda foi, assim, sei lá, de 30, sei lá, tô chutando, foi JBS. JBS saiu a 8, abriu a 7,98. Caramba. Perdeu 2 centavos. Ela fecha o dia a R$7. Ela fecha menos 12. Teve amigo meu que chorou, assim, ficou esperando, não sei o que e como é que foi gerenciar isso, assim, cara? Porque você começou a fazer um trade, você não colocava capital, mas você começava a ganhar, né,
você zerava na abertura. Aí, pô, beleza, o primeiro deu certo. Aí, sei lá, o segundo dava certo. O terceiro dava certo. O quarto você já falava, pô, vou entrar com um pouco mais. Aí depois o quinto, enfim. Não, aí chegou... Só que você chegou a ter esse momento na sua cabeça de falar assim, pô, vou entrar com um caminhão aqui porque tá dando certo e vambora. Então, chegou um ponto que, tipo, mãe, pai, preste CPF aí de vocês. Porque naquela época era limitado... naquela época era limitado a 300 mil reais. Hoje em dia é 1 milhão. Exato. Eu acho que 1 milhão... Agora fizeram uma classe de... investidor sei lá, profissional que vai dar para reservar 10 milhões. Mas antigamente era reservado 300 mil. Só que naquela época, se você for ver as IPOs também naquela época, tipo assim, Gafisa, acho que era para captar 300 milhões, 400 milhões. Assim, hoje em dia você não tem IPO para captar menos de um bi, né? É muito raro. Não sei, Demil ali que estava devendo os tubos, aí pegou 400 milhões para pagar ali, para pagar os criadores. Mas... Então, assim, chegou num ponto, sim, que você precisava de 20% para fazer a reserva. Tá? Então, com 60 mil eu fazia uma reserva e tudo mais, aí o meu capital foi crescendo. Aí chegou num momento que eu tinha mais 300 mil na conta. E aí eu, usava... presta o CPF aí, a gente flipa. E foi isso. Assim, a flipagem deu certo muito tempo e eu comecei a ver a bolsa também de uma forma mais... estatística. Tipo, números, né? Exato. Mais números. O que acontece quando acontece isso? Eu fazia, em algum momento da minha vida, eu não vou saber falar quando, eu fazia um long and short sem eu saber que era um long and short. Tá? Eu ficava vendo muito Lame 3 e Lame 4, e aí eu tinha uma tabela de Excel, só que eu não fazia ideia de como fazer um cálculo de correlação e tudo mais, eu sabia que era a mesma empresa. E aí eu via sempre como eu tava... sei lá, as duas estão subindo 1%. A Lame 3 era... Lame, gente, pra quem não sabe, era Americanas, era lojas americanas. A Lame 3, como tinha pouca liquidez, às vezes subia 3 no leilão. E aí eu ficava operando o leilão pra zerar no dia seguinte. Não nem olhava... Tinha ideia que dava pra fazer o long and short com correlação com média e tudo mais. Então, assim, empírica... Muita coisa que eu faço hoje, inclusive... Quando às vezes alguém fala, não, mas isso aí tem um pouco a ver com fluxo. Isso tem a ver com não sei o quê. Mas eu aprendi, foi... tomando prejuízo ali, sabe? Tipo, e nessa época você ainda estava na época dos IPOs, você ainda também trabalhava em agência ou não? Não. Então, como eu voltei em 2006, 2005 eu comecei, foi essa história de Varig e tudo mais. 2006 eu volto para cuidar da minha mãe, eu abandonei tudo. Abandonei tudo para ficar cuidando da minha mãe. Esse um ano cuidando da minha mãe, eu fiz 6, 7 vezes que eu fazia em agência. Já era um salário interessante, tipo assim... não era o maior salário da agência, mas já me bancava em São Paulo. Sim. Eu tinha 25 anos, talvez 26, não lembro. E aí eu falei, pô, não volto mais pra agência. Assim, vou cuidar da minha mãe, vou ficar fazendo trade. Em 2008 foi a minha última relação com publicidade, foi propaganda política. E aí tem uns amigos no Nordeste, que era uma subsidiária da Articel, uma agência grande lá, que eles iam eleger a prefeita de Mossoró, alguma coisa assim, e eu fui cuidar da agência de Natal. Inclusive, quem eu conheci lá, que queria, me chamou uma época para ver se ajudava algumas pessoas que ele queria ajudar, foi o Jean Paul, que é o CEO da Petrobras. Caramba! Olha as coincidências, né? Aí quem é que tá lá em Natal? E aí uma amiga minha que trabalhava na empresa do Jean Paul no Rio de Janeiro, falou, cara, você indo pra Natal? Pô, que o chefe da minha mãe tá querendo falar com você, não sei o que lá e tal. Aí na época eu falei, almocei acho que umas 3 ou 4 vezes com o Jean Paul. Depois ele queria até que eu ficasse em Natal para um projeto que ele queria fazer. Não sei se eu me arrependo. Não vou me arrepender, que assim, minha vida na Bolsa foi muito bem. Mas assim, tu fica assim, pô, isso, se eu tivesse ficado lá, seguido, entendeu? Né? Que a ideia dele era ter era criar uma empresa de contrapartida. Ele era... Eu acho que ele era secretário de energia do Rio Grande do Norte. E aí ele falou, qualquer empresa pode explorar aqui, desde que tenha uma contrapartida. A contrapartida, sei lá, você vai construir 300 casas para trabalhadores, não sei o que lá e tal. Sim. A ideia era de fazer esses projetos para tipo assim, a empresa já vinha, se a empresa não quisesse pensar no projeto, já tinha um projeto meio que pronto. Ali, mas enfim, acabou que eu voltei para o Rio. O pessoal queria que eu ficasse na agência também. Eu fiquei só os 3 meses ali de propaganda política, foi bacana. E lá eu percebi que eu queria bolsa, porque lá era isso, eu ia para reunião com o cliente, a gente atendia a Farne, que era uma faculdade grande lá e tudo mais. Pô, eu ia para lá, ia pro banheiro para ligar para a corretora, para saber quanto é que tava... Pô, aí eu falei... aí tu fala, pô, tô fazendo as 2 coisas mal, o trade e o trabalho. Aí eu falei, pô, tem que escolher... Inclusive, saiu uma reportagem, uma época, eu fazia flipagem de follow-on também. Tá? Teve uma follow-on de Vale, pô, tá eu magrinho essa fotinha, vê se coloco lá no site do Gava essa foto. Ganhei 20 mil reais nessa flipagem de follow-on da Vale. A Vale emitiu mais ações. Aí tu fala, porra,
eu lá na agência, foi numa flipagem ganhando 20 mil, e os 3 meses que eu fiquei lá, acho que não sei se eu ganhei isso, sabe? Tipo, aí foi onde eu já voltei decidido, tipo, eu vou focar na bolsa. Com certo medo ou não, assim, a parte boa de ter voltado pro Rio, que eu voltei pra casa dos meus pais. Na minha cabeça, tipo, tá tranquilo. Tipo assim, se der problema, depois eu descobri que se desse problema não era bem assim, não. Que meus pais, assim, que naquela época já tava bancando tudo, sabe? Nem plano de saúde meus pais estavam bancando mais, assim. Foi bom ser iludido durante um tempo, que me deu coragem. Me deu coragem. E deu certo. E aí foi isso. Eu não tive nenhum ano negativo. 2010 foi o meu pior ano. Então eu ganhei 12 mil reais, assim, o ano inteiro. E desculpa. 2008, porque você pausou. 2008 eu ganhei 40%, mais Como que foi? O que você fez ali em 2008? Como que foi pra você? Porque você tava com o quê? Você tinha quanto tempo de bolsa nessa época? Uns 3 2008 anos? tinha 3 anos. Como é que foi viver esse momento, assim, do mercado praticamente colapsando e você ali... O que e porque você é uma pessoa de eventos, né? Você não acompanha, tipo assim, 8.001. Não, você não tá interessado muito. Você quer alguns eventos buscar essas distorções para voltar, né? Digamos assim. E ali, provavelmente, o mercado, ele te tentou, porque o mercado foi caindo e não voltava com uma... né? Dava certos respiros, mas enfim, caiu muito forte. Como é que foi esse período para você? Porque você dependia de algum evento. E, em tese, assim, o mercado foi só para baixo e provavelmente começou a fechar a janela de IPO e tudo mais. A janela de IPO foi embora. Eu não lembro exatamente como eu ganhei dinheiro. Eu sei que eu fiz os 40%. E eu me lembro assim, uma vez que teve um circuit breaker ali que eu entrei comprando um mundo de Suba 3, era submarino, né? Que nem existe mais. Virou Betou e hoje... Depois acho que virou a Mer 3, não sei se... Isso, foi isso. Eu me lembro de um circuit breaker lá, assim, foi a primeira vez que eu vi o circuit breaker duplo. Foi ali, assim, que rolou menos 10 e rolou menos 15. E na época eu tava indo pra uma corretora, não sei o que, ela tava em São Paulo. Não sei por que eu tava em São Paulo, não sei se foi a época do reality show. Foi a época do reality show. Isso aí depois eu queria puxar, que eu já assisti isso já. Vai puxar isso aí, tem no YouTube. Tem no YouTube. Eu não sei se foi por causa disso ou não, mas eu me lembro uma vez que eu cheguei na sala de operação, assim, por acaso, tava tendo o segundo circuit breaker. Eu falei, caramba, tipo... Eu trabalhava de uma forma estatística, não da forma que eu trabalho hoje em dia, mas era meio que isso. Eu via algum ativo caindo muito, tipo 10, 15%, falava, pô, isso não faz muito sentido, comprava. Por exemplo, uma coisa que eu fazia, eu fiz até há pouco tempo atrás na pandemia, tá? Mas assim, isso aí você tem que ficar na frente do computador para fazer. Eu me lembro de, tipo assim, sei lá, você tinha um circuit breaker a menos 15, e aí você via todo mundo, onde todo mundo parou. Sei lá, Petrobras a menos 20, Gerdau a menos 18, não sei o que lá e tal. Aí você abria, você via o índice a menos 10, e uma delas, sei lá, ainda tava lá num valor que não fazia sentido. Pra mim é meio óbvio, tipo assim, compra esse negócio. Entendi. Isso eu fiz, na pandemia foi engraçado, tá? Assim, hoje em dia eu não fico tanto na frente do computador. Na pandemia, o que aconteceu? Tudo que era influencer, queria ganhar engajamento, aí rolava o circuit breaker e a pessoa abria live. Todo circuit breaker a pessoa abria live. E aí teve um que eu falei, vou participar desse treco também. Aí teve lá o de teve menos 15, e aí teve um que a B3 até hoje não assume que foi, porque bateu menos 19, ela travou, mas não travou por meia hora. Isso, você vai lá no gráfico e tu vê que travou. Pra mim era o menos 20 ali, que eu nem sei quanto tempo, que é 24 horas, não sei quanto tempo. Um dia parado. Né? Acho que é um dia parado, acho que deram um somebody love ali no negócio, mas assim, bateu menos 19, travou. Aí beleza, aí eu quero ganhar seguidor, né? Aí abri lá o Instagram, numa live no Instagram. E nisso, o SIP, se não me falha a memória, tava menos 10. Tá? E eu não sei porque, até hoje tem que pedir pra B3 explicar por que ela travou, enfim. Só sei que o SIP vai pra menos 7. E aí eu tinha um algoritmo que era de compra, de não sei, assim, era outra coisa o algoritmo, ele saiu comprando até VWAP e tudo mais, mas era o que eu tinha de algoritmo ali na... Aí beleza, tô na live, aí eu vejo B3 abre de novo. Só que a SIP saiu de menos 10 pra menos 7. E aqui continuou o índice ali a menos 18, menos uma coisa que não fazia muito sentido. Pô, peguei esse algoritmo, não tinha nada a ver, tipo assim, saiu comprando o mundo. Sei lá, fiz 30 pau no dia, tá? Mas 30 pau, assim, gente, percentualmente, sei lá, devia estar operando 5 milhões. Assim, deve ter sido um zero alguma coisa, tá? Mas cheguei a ganhar 50, só que eu quis levar pro fechamento. Entendi. Mas assim, é uma coisa um pouco lógica, mas assim, é um evento raro, tá? Sim. Então é que eu tava na live e falei, gente, me desculpa aí, tá abrindo, assim, dane-se a live. E eu falei, pô, assim, foi muito... Uma pena esse negócio não ter ficado gravado, não sabia gravar. Que, pô, isso aqui ia ser muito bom, tipo, pô,
tchau aqui e fiz ali o trade. Então eu sempre fiquei olhando esses detalhes. Em IPO, por exemplo, uma coisa que eu vi muito isso. Aí depois eu vi que não funcionava também, mas funcionou durante muito tempo. As melhores IPOs antigamente, olha o nível da parada. Quem estava coordenando. Sempre que era o Banco Internacional, o UBS, JP Morgan, o Goldman raramente fazia, mas enfim, era tipo assim, pô, vai com tudo. Tá? Até vinha, JBS era JP Morgan. Mas assim, e aí você tem várias coisas que pra mim, eu tento justificar. Eu tenho uma tese. Eu fiz uma pós em análise financeira quando eu voltei pro Rio. Minha tese é sobre coordenação e manipulação de IPO, de oferta pública. Eu tenho pra mim, e hoje em dia falando com o pessoal que trabalha em banco e tudo mais, você vê que eu não tô tão errado, tá? Mas sempre que eu vi uma IPO perdendo preço, tá? Muito preço, tipo assim, a IPO saiu a 10, ela, sei lá, vai a 9, tá? O que você costuma ver em 30 dias, tá? Isso é de praxe. Não vou falar que é mas 90% delas acontece. Se ela cai, você vai vendo que esses 2 primeiros dias com mais volume, os 2 primeiros dias são os com mais volume, tá? E depois vai acabando o volume dela. Pô, chega os 3 últimos dias de coordenação. Tem um período de estabilização, tá? São 30 dias. Tá? Você vê ali, se caiu 10, 15, compra, porque a probabilidade do estabilizador vir e mandar ela pro preço pro 0 a 0 é enorme. Tá? Até porque no final o volume já acabou. Então no final ele não precisa botar mais 50 milhões para estabilizar o preço. Com 10 milhões ele leva o preço pro 0 a 0. Tá? Então assim, aí tu descobre, por exemplo, que tem o BDI, que sai da B3. E aí ela é obrigado a falar, não sei se é B3 quem é que fala, que às vezes não sai. Mas em tese deveria sair se teve estabilização. Qualquer oferta pública, inclusive follow-on, é obrigado a sair no BDI se teve estabilização ou se não teve. É o boletim diário, tá? É o boletim diário. Você baixa ali na B3 de graça, só que você fica sabendo no final do pregão. Você fica sabendo um dia com atraso. Tá? Essa é outra dica, tá? Eu comecei a ver, sempre que não tinha estabilização, o ativo costumava subir. Sempre que tinha estabilização, era melhor você ficar de fora. Aí, quando tinha estabilização, você ficava olhando todo dia. Aí, hoje não teve. Aí você entra comprando. Mas, entendeu? Tipo assim, é meio que hackear um pouquinho o sistema, que eu acho que é coisa que ninguém... E da onde surgiu essa vontade? É uma coisa assim, meio investigativa, né? Exato. De onde surgiu essa vontade, assim, tipo, de... Que lá você começou, você foi para análise gráfica, mas depois você viu pro IPO, que começou a ter, né, uma possível flipagem que dava para fazer. Depois você foi para algum outro tipo de evento, essa questão de leilão fora atípico dentro do pregão. Leilão eu acompanhava bastante. Até hoje, o leilão quando oscila muito, geralmente engraçado, esse agora do rebalanceamento passado não teve nenhuma grande oscilação. Mas rebalanceamento é um ótimo momento. Às vezes você vê um ativo caindo 2%, 3% só porque alguém tá tendo que, sei lá, seguir um índice ou alguma coisa nesse sentido. Aí faz sentido você comprar. Ou você vender quando você tem um ativo subindo, sei lá, 4%, 3% num leilão. Isso hoje eu acompanhei. Todo dia eu acompanho o leilão para ver se não tem uma distorção. Entendi. Aí você vende, depois você fica procurando notícia para ver se você não tá ferrado, né? Em regra funciona. Tá? Mas assim, de novo, até mesmo o leilão, que é uma coisa que eu faço hoje, sei lá, vai ter 2 trades no mês. Entendi. Mas tudo bem, me dando dinheiro tá valendo, sabe? Isso é bacana você falar, até porque como você é uma pessoa de evento, pessoa que busca alguma distorção, não é todo dia que vai ter trade, né? Não é aquele, 5, 10 minutos teve 3 trades acontecendo. Não, às vezes acontece uma distorção e demora também, né? Pra chegar pra uma reversão à média, alguma coisa assim. Tem algumas coisas, por exemplo, tem o trade do índice ali, tá? Que a gente calculou nos últimos 3 anos, acho que tem 76% de acerto. Tá? Um drawdown de 700 pontos, tá? Eu fiz na minha conta real, se quiser eu mostro aqui. Na conta real, o drawdown foi de 200 e poucos pontos só. Se o índice estiver subindo mais de 1,3... Essa é coisa de maluco. Anota aí, hein, pessoal. Se o índice estiver subindo mais de 1,3, na última hora, então 17h30, tá? Não é nem 31, nem 29, 17h30. Eu fico olhando os segundos ali. 17h30 você comprar. Tá? Se ele estiver subindo mais de 1,3. Se estiver subindo 2, compra. Se estiver subindo 5, compra. Tá? Teve um dia que comprei a 4%, falei, hoje que vai dar chabu. Mas foi. E vendendo no fechamento. Fechou a 4. Comprei a 4, fechou a 4,3. Entendi. E aí eu fiz um desafio no canal, tá? Que tá lá,
eu fiz o desafio lá no canal que eu fiz na minha conta real durante um ano. Agora já passou de um ano, desde dia 21 de março de 2023 a 21 de março de 2024. Deu um acumulado de 4.800 pontos, com 84% de acerto. Foram 25 trades, 4 erros. Tá? Então ganhei 21 vezes. E eu não operava... Detalhe, não operava índice. Eu só operei... Assim, eu só comecei a operar porque eu comecei a ver que fazia sentido. Tá? E aí, a forma de auditar isso, que eu sou meio ferrendo, tipo assim... Pô, quando eu erro, eu deixo também... Hoje eu falei que seria que é 0,25, que se eu tivesse errado, o vídeo ia ficar lá. Sim. Tipo, que bom que caiu mesmo, mas enfim. Hoje estamos gravando dia 8 de maio, né? E se ele caiu 0,25, a gente até Só que eu gravei o vídeo de manhã, mas beleza. E o vídeo sai 5 da tarde aí, gente. Mas a forma de auditar isso é abrir live. Então, toda vez que acontece esse setup, eu abro uma live no canal. Entendi. Por causa do CVM, eu abro com 10, 15 minutos de atraso. Sei lá, nem sei se o CVM implicaria, mas assim, não quero falar onde eu comprei, não sei o que e tudo mais. Tá? Então eu abro a live e ali estão todos os resultados, ou na live de 1 hora, depois a gente faz um vlog de 10 minutinhos, quem não quiser ficar vendo a live. Tá? Fiz lá, não importa muito o dinheiro, porque o que importa são os pontos, 4 mil e poucos pontos, mas acumulado... Comecei com 20 contratos, agora tô operando que nem um animal. Agora aí tô acumulado 120 pau, alguma coisa assim. Entendi. 120 mil se for pensar em 25 horas. E o mais legal é que você não precisa ficar... O que me dá tristeza é ter que... Como eu faço live, eu tenho que ficar acompanhando. Aí você fica passando calor. Mas o certo é você comprar tal hora, dorme, fica em coma durante 1 hora. Aí você volta e vende no fechamento. Seria mais suave. Sem live seria mais suave, mas eu faço ali a live pro pessoal. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente fica procurando. Certo. Hoje eu comprei BTG. Hoje eu fiz trade de 2 ações, 2 deram certo. Uma foi Cielo e a outra foi BTG. Tá? A BTG até me mandaram aqui, assim, eu tenho uma plataforma que calcula isso. Entendi. Os alunos... Gente, pra quem não sabe do treinamento, não sei o que lá e tal, isso é uma plataforma que a gente dá de graça ali pros alunos. Nos últimos 6 meses, você tem 69% de acerto, tá? De BPAC 11, que é 2,5, e fechar o dia acima de menos 2,5. Foi isso. Então, assim, início do dia... Na verdade, eu coloquei ontem à noite, tá? Mas, assim, início do dia 9 da manhã, eu já podia ter colocado essa ordem na plataforma. Tá, e de fato eu fiz isso. Eu não fiquei olhando isso. Tá? Tipo, aí fui fazer o que eu tinha que fazer e vendi no fechamento. Tem 30% de chance de dar errado. Ganho médio de 0,7. Pô, é um ganho médio bom. Teria dado, acho que 20... acho que no último ano teria dado em torno de 24%. Caramba. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho que pensar muito. Existe um stop, aí tem alguns parâmetros, mas, assim... Eu acabei trabalhando com dado, né? Tipo assim... Sim. E uma curiosidade, então, pra gente ir pra esse lado que eu acho bem interessante. Né? Que você comentou dos eventos, dos IPOs, etc. E eu sei que você tem vários modelos, né? E eu lembro quando eu comecei a te acompanhar, você falava assim, eu opero por uma abordagem estatística, né? Isso. Como que surgiu esse interesse e como que foram os seus primeiros passos nesse caminho, assim, né? Como que foi ali as primeiras quebrações de cabeça, você tentando fazer criando a estratégia, ou você tentou replicar a estratégia de fora e depois você criou as suas? Como que foi esse processo? Então, isso foi meio maluco, assim, porque eu acho que pra mim é meio óbvio, mas talvez seja porque eu era da área de criação, não sei, tá? Tipo assim, como eu era criativo. Mas é engraçado porque assim, você não era um cara de exato, você não era um engenheiro, alguma coisa assim, mas você tentou achar jeito, é igual que você falou, você tentou achar jeito criativo de ganhar dinheiro. Né? Acho que a primeira estatística que eu fiz foi das IPOs. Comecei a ver que todas, tipo, de 30, 25 abria em alta, sabe? Tipo assim, então eu comecei essa foi a primeira análise que eu comecei a fazer. Meio empírico, né? Que você tava lá fazendo IPO, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, pô, mas toda ela dá certo, não sei o que lá. Então eu comecei a calcular ganho. Aí eu comecei a calcular ganho médio. Qual que é o problema? O problema é que eu não sou programador. Então, assim, aí esse é o meu calcanhar de Aquiles, né? Do tipo, às vezes eu tinha que achar um amigo meu programador, calcula isso. E base, hoje em dia é mole. Há 17, 15 anos atrás, para tu achar base, você não tinha. Tinha o da B3, que até hoje existe, que é abertura, máxima, fechamento, mínima e médio, tá? Que tem de graça lá na B3. Durante muito tempo com isso, eu fiz uma estatística, as ações que costumavam fechar acima do preço médio, porque eu tinha um médio da... Sim. E aí, essa foi a operação de final de mês que eu fiz durante 7 anos e me deu uma fortuna. Eu vi dos últimos 12 meses,
as ações, eu pegava quem tinha mais de 80% de acerto, tá? Que fechava acima da VWAP, no caso, tá? E aí eu construí um robozinho que, se tivesse abaixo da VWAP, inclusive foi a que eu usei lá na pandemia, lá o que eu tava pronto, bom, põe esse negócio aí pra funcionar. Mas ele fazia 6, 7 compras, né? Assim, se tivesse acima da VWAP, ele não fazia compra, tá? Ele fazia a compra até a VWAP, então assim, não necessariamente na VWAP, se tiver abaixo ele tá comprando abaixo, e depois ele vendia no fechamento. Esse trade deu tão certo que no último ano, ele morreu em 2018 ou 2019, tá? E eu comecei a abrir live dele no canal. Deve ter pelo menos um ano de live desses finais de meses. E a gente operava grande, porque tinha ganhado uma fortuna nisso. A gente operava com 6 milhões, 8 milhões, ganhava 60 mil num dia. Teve uma época no Rio que era meio bizarro, porque quando eu voltei pro Rio, depois eu comprei um apartamento com o dinheiro que eu ganhei na bolsa e tudo mais. Minha mãe acabou falecendo. E aí, tinha uma época que eu fazia só esse trade de final de mês. Só que, pô, tudo que é amigo teu tá trabalhando, né? Você esperava o final do mês só pra poder... Não, assim, tu fica coçando em casa, que 3 da tarde quer jogar videogame, não sei o que lá. Então tu não tem... Tá todo mundo trampando, sabe? E aí tu esperava o final de mês. E assim, né, no início eu não tinha um robozinho, eu ficava fazendo na mão. Mas tinha um Excel ali que eu ficava... A ordem, não sei o que lá e tal, eu ficava fazendo na mão. Eu trabalhava no final de mês. Durante um ano, acho que 2000 não lembro exatamente, não sei se foi 2009 ou 2011, tá? Mas assim... que eu só trabalhava final de mês. E você que montava esse Excel ou você... Não, eu que montava. Geralmente pegava um RTD de alguma plataforma. Sim. Tá? E aí eu tinha pegava o volume financeiro, dividia em X ordens. Não era uma divisão por 7. A última ordem, geralmente, colocava 30%. A última ordem era meio que salvadora, eu não queria pegar ela. Se eu não pegar é porque já tá acima da VWAP, eu tô tendo lucro. Entendi. Se eu pegar, é meio que assim, era uma ordem, tipo, 15 minutos antes de fechar. Era meio que, tipo... A salvação. Pô, a salvação ou salva ou azeda. Se a ação fizer qualquer coisinha pra cima, eu meio que conseguia ficar no 0 a 0. Se ela cair, aí ferrou mesmo, tá? Tipo, era meio ponderado, mas se não me fala a memória, começava com 10%, 13%, nunca começava... Aí você vai aprendendo. Assim, o meu aprendizado foi felizmente ou infelizmente, foi ganhando e perdendo dinheiro. Aí eu comecei a aprender, antigamente, sei lá, botava a partir de 11 da manhã. Hoje em dia, qualquer robô que construir, provavelmente se fosse um desses para ir para fechamento, eu vou começar a operar a partir de 1h30. Entendi. Você tem um tempo menor ali tá? E aí eu comecei a tirar essa conclusão. De cara não tinha essa conclusão de botar 30% no fechamento, no finalzinho. Entendi. E isso foi, porra, caceta, perdi uma grana aqui, pô, o que dá pra melhorar nisso? O que não dá pra melhorar? E aí que você falou, aí você montava no Excel, e aí às vezes quando você precisava fazer um robô, alguma coisa, você chamava algum programador. Geralmente, não era nem fazer o robô, pra fazer o teste. Eu chamava algum amigo meu que era programador pra fazer o teste e ver se fazia sentido. Entendi. Tá? Aí, por exemplo, o que eu fazia antes de ter um programador, tá? Tem gente que fala assim, se você botar um macaco 1 ano na frente do computador, ele vai ganhar dinheiro depois de 1 ano. Eu não acho que é tão errado, não. Assim, eu ficava que nem um maluco na frente do computador, olhando, sei lá, 20 ativos, e aí você começa a ver que, pô, tal ativo todo... A última hora o bicho sobe. Quando você percebe, já, óbvio, você pode ter feito muito trade nisso. E aí, empiricamente, sem dado estatístico nenhum, eu ia lá e falava, pô, isso aqui, a última hora eu tô comprando. O legal do programador é que você consegue falar, pô, o dia que deu prejuízo, como é que foi, como é que não foi. Um deles, tá, que eu falo que... Essa foi muito louca, porque eu fiquei triste e no dia seguinte eu fiquei super feliz. Tá? Uma ação que costumava subir, sei lá, em algum momento eu tava acompanhando o CESP, e CESP sempre subia na última hora. E aí, o cavalo, né, tipo, começa pequeno e depois tá lá botando 200 mil no trade. Aí eu comprava CESP, acho que faltando meia hora, alguma coisa assim, acho que faltando 1 hora. Aí eu comprei lá os 200 mil que eu comprava todo santo dia, tá? E aí, qual que era a mínima dos últimos 2 anos? Sei lá, a mínima de CESP nos últimos 2 anos era -4. Assim, ela nunca tinha caído mais de 4% nos 2 anos. Então eu já considerei que isso era um drawdown na minha... E assim, foi tudo muito... Sim, entendi. Nem sabia que era drawdown o nome. Tipo, eu falei, mas pô, meu risco é esse aqui, não sei o que e tudo mais. Aí eu vejo ela caindo 6. Tá assim, eu tava fazendo esse trade há 1 mês já. Aí eu vejo ela caindo 6. Pô, lá comprei 200 pau desse negócio. Pô, faltando 10 minutos, caindo 7. Pô, aí eu vou lá e compro mais 200. Assim... Esse médio eu inventei. Faltando 5 minutos, falei, pô... Você vai fazer exato. Eu comprei, se não me engano, vou chutar aqui, tipo, 27,50
E aí a segunda ordem tava caindo mais 2. A segunda ordem eu comprei a 27. Tá? Então, sei lá, tava caindo 5 e depois eu comprei caindo 7. Aí fecha, tipo assim, menos 8, tá? Fecha 26,90. Ou seja, eu fiz o médio só pra perder mais dinheiro. E eu me lembro que eu perdi 10 mil. 10 mil era uma grana ali que eu falei... Puta, eu fiquei triste. Só que assim, uma coisa que eu aprendi muito... E o ser humano é difícil pra isso. É seguir o plano. Eu vendia... Eu me lembro assim... Um dos meus melhores amigos, João Davi e tudo mais. Liguei pro João Davi e falei... Cara, tu não vai acreditar, meu. Perdi 10 mil reais hoje, não sei o que e tal. Que cagada, não sei o que. Parará. Beleza. Pô, dia seguinte, assim... Eu não sei se tinha informação privilegiada. Imagina se não tinha, né? Dia seguinte, não, à noite, a Dilma fala que vai regular a elétrica, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que a bicha abre, tipo assim... Eu me lembro que ela abre num valor, tipo, 20 reais, alguma coisa assim. Eu me lembro assim, eu fiz o cálculo, tá? Na abertura, eu tava perdendo 40 se eu tivesse levado pro dia seguinte. Se eu não tivesse seguido o plano, Entendi. Na abertura eu tava perdendo 40. Na minha cabeça, pô, sempre que abre com gap, costuma voltar, não sei o que lá e tudo mais. Talvez não tivesse vendido na abertura. A abertura foi a máxima. No fechamento eu perdi a 90. Nossa! Aí eu me lembro no final desse dia, eu falei, porra, meu, ainda bem que perdi só 10 mil. Só 10 mil reais. Pô, eu sou gênio, isso aí. Eu sou um gênio, sei lá, e depois você recupera. Mas assim, vai aprendendo, né? Tipo assim, esse foi um que eu aprendi a seguir o plano. Mas isso é só pra trazer pra galera, porque eu acho que isso é muito legal que você falou, assim. Porque... E aí eu até te contei, né, de outros exemplos que eu conheci, que operam com modelos estatísticos, etc. E é muito legal como que a coisa, ela parte muito do e se, né? Sim, Você tá um dia e você pensa, pô, e se eu comprar toda vez que fizer isso? E se eu comprar toda vez que fizer aquilo? E é muito legal, né? Porque, igual você falou assim, você não programa, mas você fazia a parte mais importante, que é o design da estratégia, né? Pensar... Você falou que é um designer, né? É o design da estratégia. Design da assim, agência da estratégia. Boa. E o pessoal até chama muitas das vezes disso, assim. Então é muito legal, porque a gente vê essa... A gente vê como que, no fim das contas, todos esses modelos, eles partem de uma ideia, né? E que muitas das vezes modelos extremamente lucrativos partem de uma ideia muito simples, né? Então, isso eu acho que... Isso tem um ditado de agência que é o KISS, né? Keep it simple, stupid. Tipo... E, de fato, eu sempre ganhei dinheiro com estratégias... Tipo, long and short é uma coisa mais rebuscada, mas tirando o long and short... assim, hoje na plataforma lá do treinamento, que o pessoal pode testar e tudo mais, o pessoal que quiser essa plataforma, a gente não vende, faz o treinamento lá, o trade certo lá. Aí você procura as minhas mídias sociais aí. Mas você pode calcular uma hipótese de comprar 2, vender as 3. Assim, você pode criar qualquer... Assim, a nossa base é de 5 minutos. Então, você não é 2 e 2, você não vai conseguir. Mas 2 e 5 você consegue calcular. Um aluno achou esses dias, não sei por que Enalta. Tá? Parece que tá perdendo o padrão agora. Enalta, se tu comprasse 3,35... 3,35 que vender fechamento. E o cara ganhou uma fortuna nesse negócio agora. Parece que... Sim. Acho que o mês de março, quem quiser testar, testa aí. Março de 2024. Enalta comprar 3,35 e vender fechamento. Eu acho muito legal. Não, só uma completar aqui antes de tu perguntar. Tinha um amigo meu também que falava, 2h20 a Petrobras começava a subir. Aí eu falei, não é possível. Aí eu ia lá no gráfico, eu falei assim, cadê no gráfico? E pior que 2h20 tinha um pico realmente de volume e tinha uma movimentação. Mas você nunca parava pra falar assim, é agora que vai subir. Mas realmente, durante um tempo, isso como eu fazia assim. Eu tenho, só pra deixar claro aqui, eu tenho também uma premissa de que todos os padrões param de funcionar, tá? Sim. Isso é importante lembrar, né, pessoal? Assim, toda hora você tá retestando. Uma pena, porque assim, final de ano, essa estratégia de final de mês, a cada 12 meses eu ganhava em 10. Isso já bancava a minha vida. Por isso que eu nunca fui no mercado financeiro. Sempre que fui chamado para o mercado financeiro, era um salário que assim, não é uma lei da CVM, mas geralmente você não pode fazer trade. Eu falava, pô, mas eu tô ganhando X na minha pessoa física. Aí eu falava, mas não faz sentido. Então eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, mas eu cheguei num ponto que era isso. Era tipo, pô, a gente vai dar X, eu não posso fazer trade, pô, mas no trade eu ganho mais, então... Seu custo de oportunidade ficava muito grande. Não fazia sentido. E é até interessante dessas coisas das estatísticas, porque igual, por exemplo,
O Larry Williams, ele tem o Long Term Secrets for Short Term Trading, que é um livro legal do pessoal dar uma olhada. Aquele negócio aqui, mas outra... Como é que é o negócio? Long Term Secrets for Short Term Trading. Isso aí, meu irmão, ó, meia-noite negócio. Com chocolate, então. Mas ele faz até o cálculo dos dias da semana dos setups, né? Ele cria os setups dele e ele calcula quais são os dias da semana que o setup faz mais sentido ou não faz. Então, é muito doido, assim, coisas muito simples. Eu criei uma plataforma, não é que tá para os alunos hoje, tá? Mas essa da VWAP lá, eu podia calcular segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e podia calcular primeiro... Eu pagava o programador e o cara colocava para mim primeiro dia do mês, segundo dia do mês, penúltimo e último. E aí é uma loucura. Eu tinha o trade do último dia do mês. Quando ele começou a falhar, sabe quem estava dando certo? O penúltimo. Olha que coisa louca. E como né? que é esse processo, assim, do que você falou, quando ele começa a falhar? Para o pessoal entender, como que isso acontece? Um dia do nada ele para de falhar ou ele começa a dar menos retorno? Quando que você sabe que uma estratégia, você fala assim, essa estratégia é hora de botá-la na gaveta? E quando você bota a estratégia na gaveta, você nunca mais volta com ela ou você deixa ela num período de pausa? Como que é esse processo? Não, a estratégia pode voltar sim, tá? Então, assim, eu até brinco no treinamento, às vezes, que você ressuscita os zumbis ali. Tipo assim, você enterrou, mas às vezes aparece ele de novo ali. Geralmente você vai ver que ela tá perdendo padrão, levando prejuízo mesmo, tá? O que eu me preocupo, que é uma coisa que eu ensino lá no treinamento, é não... Você ganha dinheiro. Não adianta também você devolver tudo. Tá? Então, eu crio um rating. Tá? Isso eu tirei da minha cabeça. Tá? Por exemplo, sei lá, você tem... em 20 dias, você tem 80% de acerto. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Se você tiver mais um erro, vai talvez para 76. Estou chutando aqui. Tá? E mais um erro, você vai para baixo... Sei lá, você cria um rate de 75. Quando ele vai para baixo desse rate, eu paro de operar a estratégia. Tá? Engaveto ela. Aí eu posso ver daqui a um mês, daqui a um ano, como é que tá a estratégia? Tá com o rate acima de X%? Então eu volto a operar essa estratégia. Porque tinha uma coisa muito louca no final de mês, uma ação que ficou um ano. Uns 12 meses fechando acima da VWAP, tinham duas. Rail 3, isso assim, ela parou de funcionar em 2019, então isso deve ter sido 2018, tá, 2017. Rail 3 e BIF 3. Como que você fala? Fechava acima da VWAP? Sempre fechava acima da VWAP, então assim, ela tinha 100%... Aí você vendia pra buscar a VWAP, é isso? Não. Ele comprava abaixo... No teste, o que eu falei no teste? No teste eu tô procurando quem eu tinha ali... Rail 3 e BIF 3 estavam sempre no topo, 100% de acerto nos últimos 12 meses. Tá. Caramba. Nos últimos 12 eventos ela fechou acima da VWAP. Tá, e aí você tinha outros com 80%, 90% também ótimas, e aí você operava. Então se ela tivesse abaixo da VWAP, você comprava... Abaixo da VWAP eu ia comprando essas 7 compras que eu fazia e vendia no fechamento. Entendi. Que ela costumava fechar melhor. E aí era sempre uma questão que eu não tenho resposta para isso. Quando tá em 100%, ela tá mais próxima de chegar no erro? Ou ela continua? Ou ela continua, entendeu? Tipo, e continuar, assim, Rail 3 e BIF 3 foram duas mães. Assim, tipo, duraram assim, foram duas mães. E beleza, aí vamos pensar em 12 eventos. Acho que se você erra 3, acho que ela cai pra baixo de 75, tá? Você erra 3 ou 4, não lembro. Aí eu paro de operar. E provavelmente eu parei de operar BIF 3 e Rail 3 por causa disso. Só que até aí eu ganhei, chutar, tá? Ganhei 100 mil. E aí quando perdeu 2, perdeu 10 mil. Beleza, fecho com o acumulado de 90, ou fecho com o acumulado de 80. Entendi. Tá, a maior parte das minhas estratégias vão morrer com prejuízo. Só que você teve muito lucro antes. Entendi. Tá? A não ser que você pegue um final de padrão. Raríssimas as vezes que eu peguei um finalzinho de padrão. Entendi. Tá? Mas é isso. Então eu criei um stop. Tá? Outro stop é, sei lá, se destruir um drawdown ali. Tipo, você tem um drawdown calculado em 2 anos. O bicho, aí não precisa nem chegar em rate nenhum. Tipo... Pandemia eu tava com uma estratégia que era isso, em setembro, eu tinha 36 ativos naquele modelo. Só que eu falei, vou de 10, não vou meter todo mundo, que eu botar 100 mil em cada uma, não vou meter 36 de uma vez, né? Eu botei 10, das 10, uma deu prejuízo no final do mês. Era uma estratégia do mês inteiro, isso é ruim, porque você der errado, segurar o mês todo dia você fazer aquele negócio, pode virar um buraco negro, treco. Aí beleza, aí 9 deram certo. Essas 9, no mês seguinte eu aumentei para 200 mil cada uma e coloquei mais 10 das 36 que eu tinha. Então eu tô operando 20 ativos, 10 com 100 mil e 20 com 200 mil.
Aí roda, eventualmente sai um ou outro. Cara, em janeiro, eu tava operando os 36 ativos. Uma operação gigante, assim, nem todos eles entravam lá no setup, tá, mas era uma operação grande. Tanto é que eu tenho uma DARF lá de 60 pau, eu acho. Talvez tenha sido uma das maiores DARFs que eu fiz na minha vida. O legal é ser tudo automatizado, sabe? Assim, então, você não executava na mão, né? Você não executar na mão. E aí depois veio a pandemia, tá? Em fevereiro veio a pandemia. Fevereiro eu tava com essa estratégia, já tava ganhando 120 mil no mês. Aí, no dia que veio o Circuit Breaker, eu perdi 100. Mas assim, foi curioso. Foi um mês que eu não precisei sair um mês no prejuízo, tá? Ele estopou por drawdown. Os drawdowns eram muito tranquilos. Era drawdown de 1%, de 0,8%. Porque você vê que o mercado devia estar flat antes da pandemia. Pra ter um drawdown tão... A vol devia estar... A vol tava muito baixa. Tão pequeno. E aí eu me lembro que eu estopei todo mundo por questão de drawdown. Eu estopei todo mundo. E passei. Perdi 120 pau no dia. Mas eu tava ganhando 120 em fevereiro. Se for pegar o acumulado desde setembro, sei lá, ganhei 500, 600 pau, alguma coisa assim. Gente, aqui não é só... Não quero ficar parecendo meio babaca de não sei quantos mil, não sei o que lá e tal. Pode botar para outra realidade, entendeu? Mas assim, podia estar fazendo 10 mil, podia estar fazendo 20 mil, não importa. São os números que eu estava operando ali. Você chegou numa consciência também da tua estratégia, de uma consolidação, digamos assim, que hoje você consegue e você suporta, dentro do teu gerenciamento, trabalhar com números elevados. Por isso que também traz retornos elevados. E é até bom também você falar isso pra galera, assim, porque a pessoa tem uma noção do quanto que ela precisaria ter para fazer esse valor, né? E que não é uma coisa que, assim, era um percentual em cima de um determinado capital. Né? Sim. Isso é legal falar, do tipo... A gente tá falando de ganhar 0,7, 0,5 isso dia, que é bom, tá? Importantíssimo. É meio que por aí, tipo... mas é pouco, mas eu comecei lá com 30 pau e fiz... Eu fiz mais de 8 dígitos. Eu fiz mais no trade. Isso é um relatório que eu quero da B3. B3, se estiver ouvindo, eu já pedi para eles, só que eles não me deram. Que eu queria antigamente eles mandavam lá, o CBLC mandava um extrato com um médico que você tinha, não sei o que lá e tal. Eu queria da B3, eu acho. Tá? Não posso afirmar porque a B3 não me deu isso. Eu acho que eu já girei na bolsa mais de 5 bi. Caramba. Acho que talvez 8. Tá? Queria muito que a B3 pegar a série. Ela falou, não, olha na nota de corretagem da tua corretora. Eu falei, porra... Até chegar, né? Não, corretora que nem existe, Interflow nem existe mais. Assim, fora a quantidade de nota também. Fora a quantidade de nota. Assim, mais 5 anos, acho que o pessoal nem vai dar, mas... Se bobear, a B3 ganhou mais do que eu, tá? Sei lá. Mas pra você operar desse tamanho e ações, né? Isso que o pessoal também não pensa um pouco, né, pessoal? Quando você chega num valor, num montante expressivo operando ações, o Emolumentos é em cima do volume movimentado. Né? Exato. Então, quanto mais volume, mais você vai pagar. Então, você fica reclamando de corretagem. Corretagem. Cara, corretagem acho que é o menor dos problemas nessa hora. Teve uma vez... Essa operação que eu ganhei lá, quase 400 pau em janeiro, que essa que eu fui aumentando com 36 ativos, eu me lembro, na corretora eu pagava, sei lá, 1,50 a ordem de corretagem. Eu pagava de corretagem 7, era ordem pra caramba, no final do mês. Dava 7 mil de corretagem e dava 14, 16 mil de emolumento. Nossa, cara, muita coisa. Né? Não, e uma coisa que é legal, assim, porque esse tipo de abordagem que você faz, eu acho muito bacana. E a gente até conversa muito, né, de ir caminhando cada vez mais também para esse lado, para ter isso também. Igual eu te falei, né, lá fora, essa parte de estatística, isso assim, extremamente importante. E uma coisa que eu acho legal, a gente também desmistificar algumas coisas que as pessoas falam, né, porque é muito comum, às vezes, de quem não entende, você fala de uma abordagem de um modelo, por exemplo, e aí a pessoa vira e fala assim, porra, mas... Se tivesse o padrão, todo mundo ia estar fazendo dinheiro, não sei o que e tal. E seria legal você explicar para as pessoas porque não é bem assim, né? O mercado ele é tão grande que as pessoas elas meio que não enxergam as mesmas coisas o tempo todo e existem vários padrões e principalmente no caso ali de ações que você tá operando, né? As pessoas estão fazendo várias coisas e às vezes não... realmente, os padrões, as distorções, elas existem e não é porque existe uma distorção que todo mundo iria operar aquela mesma distorção. Não sei. Eu fiquei pensando aqui uma analogia com o índice lá, que eu compro ele quando tá subindo mais de 1,3 na última hora. Sei lá, alguém calculou que sempre que ele sobe mais de 2, vale a pena vender, porque no dia seguinte cai. Eu não fiz esse cálculo. Mas aí eu tô comprando, o cara tá me vendendo no fechamento, no meio do caminho.
E se bobear, as duas estratégias são válidas, tá? É uma questão realmente de calcular. Voltando um pouco ali só para a questão dos montantes, eu vou falar nessa operação de final de mês, foi um dos maiores prejuízos que eu tive, foi o segundo maior prejuízo que eu tive na minha vida. Tá? Teve um mês que eu perdi 132 mil, foi isso. Tá? Qual que era o meu stop de estratégia? Era 1% do meu capital total. Só que, gente, era isso, 132 mil, eu tava operando 10, tava que nem um animal. Hoje em dia eu não opero mais essa quantidade, muito rara, assim. Talvez no long and short eu faça, mas eu operava 10 milhões no final. Assim, eu cheguei a operar 10 milhões no final de mês. Então eu perdi 1,3. Tá? Na estratégia mesmo, eu perdi... Tudo era estratégia, né? Mas na estratégia normal eu perdi 0,7, que nem era tão normal, mas perdi 70 mil. Aí teve um cisne negro lá no meio do caminho, que foi Qualicorp. Desses 10 milhões, eu tava com 200 e poucos mil em Qualicorp. Nem era a maior posição, provavelmente em bifão lá. Em bife, rio. Pô, bife eu limitava em 1 milha, porque assim, senão você também fica muito exposto num ativo só e aí você... Né? E aí tem um monte de ativo tranqueira que tu não consegue... Você tem um cálculo de volume também, que eu não posso... Tem ativo que eu conseguia botar 20 mil, 30 mil, porque o ativo, sei lá... Kepler, suportava, né? Sei lá, deve ter 10 milhões no dia, eu posso operar 10 milhões, eu vou poder operar 200 mil, vai. Acho que nem isso dava pra operar de Kepler, operava bem menos. Mas, coitada da Kepler, vai ver, hoje ela nem tá tão um pouco líquida assim, mas só assim, tinha algumas ações ali que... Sim. E aí sai alguma coisa falando que o pessoal da Qualicorp estava envolvido em Lava Jato, alguma coisa nesse negócio. Pô, bicho, me cai 30%. Eu sei que foi isso, eu perdi 70 mil no negócio e, pô, e Qualicorp podia sair qualquer outro dia, menos no final do mês. Essa notícia podia sair, porra, mas aquilo lá foi um cisne negro, eu perdi mais 60 pau nela. Tá? E aí, obviamente, você fala, putz, pra mim foi um baque, assim, sei lá, não sei do meu capital na época, talvez tenha sido 6, 7% já na época. Mas assim, se perder 7% do teu capital inteiro num dia, eu brinquei com um amigo meu, o mesmo amigo lá que eu liguei lá, quando a Dilma apareceu, eu falei, porra, meu... E ele é fissurado em carro. Eu nem sou tão fissurado em carro assim. Eu falei, cara, perdi uma BMW. Cara. Aí no mês seguinte, sei lá, recuperei uns 20. Falei, pô, recuperei o volante. Tipo... Aí no outra roda. E eu vou te falar que foi um dos anos mais lucrativos pra mim. Apesar dessa... Foi 2015 isso. Foi maio de 2015. Quem quiser ver essa queda de Qualicorp, último dia de maio de 2015. Tá? E foi um ano que eu fiz... Eu me lembro que eu fiz, financeiramente foi 850 pau, que eu acho... que foi, tipo, talvez 80% do capital que eu tinha na época. Caramba. Tá, alguma coisa nesse sentido. Outro ano que foi fantástico, tô falando só de bolsa, tá? Outro ano que me marcou muito em bolsa foi 2018. Com long and short me deu muito dinheiro em 2018. Em 2018 eu tinha na conta. Só que assim, não necessariamente você usa esse dinheiro. Essa que é a verdade, mas eu tinha em conta. Acho que minha conta tinha lá 3 milhões, enfim. E foi um ano que eu fechei com 1 milhão, então eu fiz 33%. E eu me lembro que desse 1 milhão, 700 mil foi só em long and short. Os outros 300 mil foram outras coisas. Assim, acho que bem legal então você tocar nesse assunto pra gente falar um pouco de long and short. Acho que nem todo mundo que acompanha a gente sabe o que é o long and short. Já veio várias pessoas aqui que falam bastante sobre a operação, que nada mais é do que uma operação de arbitragem, né? Exato. E você normalmente está arbitrando um ativo com o outro, que é o que o pessoal lá fora chama de pair trade, né? Que é nome chique, né? Então, long and short, porque long você está comprando um e short você está vendendo o outro, você está querendo essa arbitragem dentro desse modelo, né? Digamos assim, operacional que você tem. Se você puder falar um pouco pra galera, o que é o long and short, assim, na tua visão, e como que você utiliza isso, assim? Tentar explicar um pouco mais simples, sei lá, você vai... O que eu faço isso no Excel, tá? Mas, e geralmente eu faço com empresas... Você pode fazer isso com... Meus alunos fazem com outras empresas, eu gosto de fazer sempre a mesma empresa, Petri 3, Petri 4, Petrobras, né? Tem a ordinária e a preferencial. Vale, infelizmente, agora ela só tem a 3. 3, não tem mais a 5. Tinha 5. Elet 6, Elet 3 é outra, eu lembrei agora. CEMIG 3, CEMIG 4, tá? Mas basicamente, gente, é a mesma coisa. Imagina você vai no mercado e você percebe que Coca-Cola tá R$4 e Pepsi tá 2. Aí você foi um ano no mercado. Aí se foi um ano, todo dia você foi lá, marcou o preço, Coca-Cola tá 8, Pepsi tá 4. Coca-Cola tá 10, Pepsi tá 5. Coca-Cola tá 2, a Pepsi tá 1. Então você tem uma relação aí de 2 para 1. Tá? E aí você vai no mercado e você vê Coca-Cola 5 e Pepsi a 5. Você fala, pô, mas não faz sentido esse negócio. Tá? Então eu vou comprar Coca-Cola, que tá sempre mais caro, e vou vender Pepsi. Tá? Então você vendeu Pepsi a 5, comprou Coca-Cola a 5. Qual que é o legal dessa estratégia?
se explodirem a Casa Branca, se o Ibovespa for para circuit break, não importa. Você só tem que se preocupar com Pepsi e Coca-Cola. Com Pepsi e Coca-Cola. E eu vou te contar uma coisa, tá? É porque eu acho que agora não tem, mas antes aqui no banco, ali no... Eu sempre falava isso. Só que, pô... Tinha uma arbitragem aqui dentro do banco. Tinha uma arbitragem, porque na Copa ali... Tinha 2 máquinas de Coca-Cola, que eu acho que eram empresas diferentes. Uma Coca-Cola era 4,50 e a outra Coca era 5. Bom, só que o problema é que você não podia vender pra máquina. Seria ótimo. Você acha uma casa de câmbio comprando dólar a 5 e aí você vende na outra a 5,10, né? Tipo assim. E aí por isso que a arbitragem tende a acabar, porque alguém vai começar a ter muito prejuízo. E o problema é que você não podia vender pra máquina Coca-Cola. Você tem que ficar lá na frente já pra tá aqui na mão, né? Tipo, mas aí é isso, então assim. Você comprou comprou Coca-Cola a 5 e vendeu Pepsi a 5. Não importa o que acontece no mundo afora. Teve circuit breaker. Beleza, se ela voltar para a relação, você vai ganhar dinheiro. Teve circuit breaker, então todo mundo caiu. A Coca-Cola caiu de 5 para 2 e a Pepsi caiu de 5 para 1 na relação dela. Então, na Coca-Cola... Não, é isso? Você vendeu Pepsi a 5, vai recomprar 1. Você ganhou 4. E a Coca-Cola que você comprou a 5 vai vender a 2. Você vai perder 3. Só que você ganhou 1. Você ganhou R$1. Nossa, refrigerante vai acabar no mundo. Tipo, aí a Coca-Cola vai para 20, tá? E a Pepsi vai para 10. Mesma relação. A Coca-Cola você comprou a 5, foi para 20, você ganhou 15. E a Pepsi você tá vendido, né? Você vende sem ter. Então se sobe você perde dinheiro, se cai você ganha dinheiro. Venda descoberta. Então a Pepsi você vendeu a 5, foi para 10, você perdeu 5. Na outra você ganhou 15, é isso? Ganhou 15. Sim. Então você sai com 10 de lucro. Isso sendo bem simplório, mas é isso. Tá? É que nem quando eu comprei minha... A arbitragem da vida real, né? Tipo, vendo na pandemia ali, tipo, a câmera... O dólar começa a disparar e a câmera que eu queria comprar até para fazer o canal... sei lá, tava custando R$5.000, alguma coisa assim. O dólar vai para 5, que cacetada e tudo mais. E eu falei, e a câmera custava $1.200. Eu falei, pô, mas nos Estados Unidos tá R$6.000, na loja brasileira tá 5, pô, eu comprei agora, sabe? Tipo, aí tu compra o preço, aí sobe o preço, porque era a única que o cara tinha para vender. Mas não deixa de ser uma arbitragem, tá? Você vê sei lá, o dólar tava 3, sei lá quanto é que tava, você vê o dólar disparando, a câmera continua a R$5.000, pô, lá fora custa $1.200, fala, pô, mas lá fora se eu comprar sai 6.000, tá? Tudo bem que você não vai ganhar dinheiro com isso, tá? Mas dá... E aí você viu, de arbitragem. Aí você viu isso dentro do nosso mercado e hoje você tem um robô, né, que fica mapeando praticamente essas operações, essas correlações. Eu tinha um robô que fazia isso melhor, hoje em dia eu fico olhando... A cada sexta-feira eu vou lá e dou uma olhada no gráfico. O gráfico, para isso, você tem que dividir uma pela outra. Isso, é um ratio. É um ratio. Se você divide nesse caso, você dividisse a Coca-Cola pela Pepsi, vai dar um ratio de 2. Tá? Então, quando tá abaixo de 2, você compra e quando tá acima, você acaba com a operação. É a mesma coisa para um ativo. Você vai pegar PET 3 e PET 4, vai dividir uma pela outra. É uma operação de retorno à média, né? Retorno à média. E vou te falar uma coisa meio louca. Os meus alunos, eles fazem muito de... Eu achava loucura, tá? E aí você começa a ver que a estatística acadêmica é um negócio meio diferente do que acontece na vida real mesmo. Porque, assim, em tese, a banda de Bollinger ali, 95% dos movimentos acontecem 2 vezes padrão, mas o que eu já vi de passar de lá, eu já vi um monte de vezes. Até porque tem uma premissa. O Bollinger, por mais que seja um indicador fantástico, o John Bollinger é uma referência, mas tem uma adaptação, né? Exato. Porque ele faz uma distribuição normal, né? Porque na verdade, quando você vai estudar estatística, para você poder usar a premissa da normalidade, você teria que ter uma série estacionária. Resumindo, você teria que ter uma série que seria de média zero, né? A média zero, e aí você teria esse movimento. O Bollinger, o preço do mercado, ele não é estacionário. É dinâmico, né? Ele flutua. Sim, Só que aí a gente adapta o desvio padrão. Teoricamente, a gente não poderia usar desvio padrão para muita coisa, mas usa para VAR, enfim. É uma adaptação. Não é que é errado, mas é uma adaptação para trazer para... Aí você vê, cuidado quando você coloca lá, mas 90 e poucos % e tudo mais, você vê toda... E aí muito aluno meu começou a fazer uma coisa que para mim não fazia muito sentido. Só que hoje eles estão me convencendo disso, tá? Tipo assim, de comprar ali numa banda, em vez de sair na média,
sair no outro, lá na outra. Eu falo, cara, não pode... Aí tu começa a ver... Eu vou te falar que talvez 50% dos trades que eu saio na média... Eles vão na outra. Aí hoje em dia eu fico muito pensativo se eu não saio com metade na média e seguro mais um tempo pra... Entendi. É coisa de maluco, não tem sentido, tá? Se você... Não faz sentido isso que eu tô falando. Mas por experiência, você pega um monte de... Pega igual com o GGBR, pega... Até trade de saída da banda de Bollinger também, de a favor da banda, assim, é bem... Tem umas estratégias que são nesse sentido. Possivelmente, eu não calculei isso, mas... Assim, Até lá eu já tenho um fora. cálculo de... Porque eu já fiz... Como Sim. eu vejo isso toda hora eu tô olhando, eu já te falo que 50%... Assim, tô chutando, mas muito provavelmente se você for calcular isso, você vai ver que acho que 50% das vezes ele sai de uma banda, passa pela média e ainda vai pra outra. Lá fora no próprio CMT também, tem, quando cai pergunta de banda de Bollinger, você tem que responder que é um indicador pra justamente você andar... Expansão de volatilidade. Né? Pra você andar a favor das bandas. Do rompimento da banda. Não, tipo, ao contrário que é o que a gente tava comentando aqui no long shot, que ele se bate na banda, você vai tentar... Que é a premissa de retornar à média, né? Mas E os dois podem dar dinheiro, se duvidar, se você for olhar. Não, e dão. É muito louco isso, muito legal. E Cato, só fazendo um adendo ao assunto, pegando um outro caminho, mas para depois a gente voltar. Uma curiosidade, você é estrela de reality show. Que história que história é essa? Uma pena que não foi o BBB, né? Porque se fosse o BBB... Tava famoso, tava por aí. Cara, isso tem no YouTube. Aí tava dando de jatinho. Eu lembro que eu vi você com o Didi uma vez, né? O Lucas, que não tá aqui, conhece bem o Didi. Não, o que trouxe meu laptop do Havaí foi ele, que era maluco total, né? E eu lembro que você falando do reality show, e eu lembro, um tempão atrás, não sei se foi 2018, 2019, alguma coisa, ou 2020, que eu lembro, procurei no YouTube, eu achei um reality show, o Traders. Que história era essa? Tá lá no canal. Eu consegui aquilo em DVD, que a produção me mandaram em DVD, aí eu coloquei isso no YouTube há 20 anos, sei lá, botei mais porque eu sabia que o DVD ia perder em algum momento, eu queria ter aquele negócio gravado lá em algum lugar. Tá lá no canal, tá? Pra vocês verem do primeiro até o último episódio. Foi um reality que teve a primeira temporada que não era dinheiro de verdade. A minha era com dinheiro de verdade. A minha foi a segunda temporada. A Abril que fez, né? A Abril era Ideal TV. Eu fui assinar o contrato no prédio, no Humorístico, que acho que é onde tá o... BTG lá. BTG, acho que Modal também tá lá. Modal acho que não existe mais, não sei como é que tá, mas... eu fui assinar lá no Humorístico. E era no escritório da MTV. Tá? Uma salinha. Mas é porque a MTV era do Grupo Abril, né? E aí eles chamaram alguns traders, assim, na época a seleção foi pelo Orkut. Aí teve foi, no investidor agressivo. E, cara, é impressionante, porque vai ter uma galera que não vai saber o que é Orkut ainda. A gente entrega os cabelos brancos aqui. E aí foi isso, aí eu fui participar na época, acho que chamou a atenção que eu fazia um trade, essa de especulação quando fechava na máxima, não sei o que lá e tal, eu tinha feito 30 mil na época em Telebrás, então num desses trades, porque eu fazia em Varig, acho que foi isso que chamou a atenção lá do pessoal. Eles me chamaram pro reality, eram 10 dias, tá? Eram 2 semanas. O primeiro dia era só a seleção dos estagiários ali, tinham 7 estagiários, mas eram 4 duplas, então só iam ser 4 estagiários selecionados. Eu era um dos traders profissionais, né? Nossa, hoje em dia eu olho aqui e falo, nossa senhora, E quem fizesse mais dinheiro em 9 pregões ganhava o reality. E o Didi Aguiar era apresentador. E na época eu era mega fã do Didi. Eu falei lá que eu virei amigo dele. Aí, coincidências da vida, né? Aí tu conhece o Didi no reality, e eu estudava muito ali a apostila dele, não sei o que e tudo mais. E no mesmo ano, isso foi em maio, foi horrível, porque isso foi em maio quando a gente tava ganhando o segundo investment grade. Já tinha saído o primeiro, acho que da Fitch, o segundo ia ser do S&P, se eu não me engano. E aí a equipe azul só queria vender, porque graficamente o IFR tava lá em cima, eles só tomando, porque a expectativa é que, mas vai sair amanhã, vai sair não sei quanto, tudo mais. Foi uma pegadinha, saiu, subiu, não saiu durante o programa, mas quando saiu, caiu. Derreteu, né? Derreteu. Falando nisso, naquela época, é interessante falar isso, a gente estava operando com índice a 73 mil pontos, tá? Se você dolarizar, é o topo histórico da BT. Porque 73 mil pontos, o dólar estava em 60. Tá? Acho que dá 35 mil pontos em dólar.
Até pessoal... hoje é o topo. É o que a gente comenta direto, né? Às vezes o pessoal não costuma olhar muito o Ibov em dólar e a gente ainda não tá... Tá bem longe. Tá bem longe ali. Em dólar era o topo ali. Eu não ficava acreditando. Eu ficava vendo os trades. O maior trade que aconteceu foi, inclusive, esse de alto, só que não mostra muito bem no reality, porque foi do dia pro outro. Foi Kepler subindo 10%, com um volume gigante, eu comprei. Aí veio no dia seguinte dá uns 7 mil de lucro. Mas enfim, e aí era isso. Eram 9 pregões, o pessoal fazendo trade. Quem perdesse, acho que, não lembro, 20% da grana, eu acho que já era eliminado. Tinha o dia da eliminação. A equipe amarela conseguiu ser eliminado por dinheiro. Ela não chegou no dia. Tipo, um dia antes eles perderam tanto dinheiro que foram eliminados. E aí acabou que a gente foi pra final. A final era eu e o meu pupilo contra o pupilo e a trader profissional, que na época era a Rebeca. E aí eu acabei ganhando lá com o Lucas Cimino. A gente ganhou o reality. E foi legal, assim... Foi uma baita experiência, foi bacana ali. Tipo, pra mim, o legal de estar ali foi de conhecer ali o Didi. E aí, olha só como é que é a vida, né? A gente tava lá no topo histórico. A edição só vai passar isso em... Não faz nem sentido, porque isso foi em maio. Foi pra TV, tipo, agosto... não, agosto, setembro, mais ou menos, que era propaganda política, tá? Em setembro, mas o índice já tava outros valores, assim, já não fazia muito sentido. E é a época que eu vou fazer propaganda política lá em... Eu comentei aqui que eu morei em Natal durante 3 meses, que eu conheci lá o Jean Paul, não sei o que lá e tal. Quem é que tava morando Didi lá? E sabe o que é mais engraçado dessa história? O Ferracini tava nessa época, se não me engano. Né? Conta aí, tinha uma casa, né? Que ele... Não sei, essa história eu não sei. Eu fui pra cá. Ele ficou lá em Natal um tempão operando, né? Sim, aí eu lá em Natal, tipo, pô, Didi tava lá. Aí eu falei, pô, tá aí, não sei o que lá e tal. Na época ele, enfim, ele tava namorando a garota do reality lá. E aí eu falei, pô, sério, não sei o que lá e tal. E ali eu me tornei amigo do Didi. Até então era assim, foi um conhecido de reality, não sei o que lá e tal. Aí eu ia pra casa dele, tipo, sei lá, ia beber, não sei o que lá, ia pra churrascaria, ele adora churrascaria. E aí foi muito, muito louco, né? Tipo assim, eu fui pra trabalhar com publicidade, pra fazer propaganda política. Aí Didi tá morando lá. Parece que ele teve um problema do coração, não sei quanto tempo atrás. Ele foi... O Didi é desses, né? Ele foi passar, acho que passar um ano em Natal, ficou 5 anos. O Havaí foi assim, ele me ligou um dia desses, então, 2 anos atrás. Falei, Ricardo, vou passar uma semana no Havaí, não sei o que lá, não tá a fim de ir. Eu falei, não, Didi, tô tranquilo, não sei o que lá e tal. Chegou, cara, me amarrei nesse negócio, aluguei uma casa por 1 ano. Assim. Tipo... Não, porque essa história, assim, coisas de bastidores, porque o Ferracini, eu lembro que ele contou que o Didi uma vez ficou numa casa dessas no Nordeste, operando, e parece que o pessoal ficava o dia inteiro operando, de vez em quando chamava alguém também. Aí eles combinaram que ia operar só gráfico diário, porque para poder aproveitar o dia, num período lá, e o Ferracini tava nessa turma aí, o grande Ferracini. Exato. Eu sei que foi a época de... acho que foi na... Não sei se é Circuit Breaker, não. Teve uma operação que fiquei sabendo que o Didi meio que se deu um pouco mal ali, mas tudo bem. Enfim, não sei se subiu demais ou alguma coisa assim. Mas foi isso, aí foi legal, assim, foi uma experiência... O legal do Nordeste foi isso, você vai pra lá fazer uma coisa e você... Aí você descobre que, tipo assim, não quero mais publicidade, que você ia pro banheiro dar ordem no telefone, o Didi tá lá, tipo... Tu fala, meu... coisas inusitadas pra caramba. Aleatório total, né? Tipo... Mas eu nem sei porque eu tava falando do reality, né? Do reality. E aí foi isso, aí que apresentava o reality era o Didi, que hoje é isso. Aí você acabou sendo campeão. Acabei sendo campeão lá, mas sei lá, hoje em dia... Sei lá, não vou falar que dá vergonha, mas... É que eu faço, que eu tava fazendo lá, algumas coisas têm a ver com o que eu faço hoje, mas a maior parte das coisas não... É legal ver o reality. Isso é bacana, eu tô querendo fazer uns cortes pro canal, e eu comecei a rever esse reality esses dias. E lá eu já tem uma essência, que eu... Chega o meu pupilo e fala, ué, mas tu não olha... Muito louco, ele já fala isso, mas você não olha gráfico? Você fica só olhando... Eu ficava olhando o book na época. Você só olha book, assim... Tem umas passagens que eu falo, pô, mas... A sementinha já tava lá atrás, entendeu? Tipo... E o que você sente que você mudou daquela época pra cá, assim? Não tinha os cálculos, assim. Hoje em dia eu te falo que BPAC, quando cai 2,5, você tem 69%, quando o Normal XYZ, quando não sei o quê. Era muito mais no... Não vou falar que era bem um feeling, porque é um feeling que você tá olhando aquilo lá 1 ano, tu sabe que, pô, 1 ano essa CESP tá subindo na última hora. Se você fizer um cálculo, você vai chegar... Mas se me perguntar exatamente se era 69%, se era não sei quantos por cento, eu não ia conseguir te responder. Hoje eu consigo te falar. Eu consigo te falar que o trade do índice,
Acho que são 76% de acerto em 3 anos, com um drawdown de 700 pontos. No último ano eu fiz na minha conta real, é só ir lá no meu Instagram. São 84% de acerto, 25 trades com 4 erros. Hoje você tem mais base, né? Você tem mais propriedade, por exemplo. Sim. Assim, né? E aí, é óbvio, você ganha mais confiança. Certo. Tem o da eleição ali que... É isso que eu ia te perguntar, assim, sem entrar em políticos aqui e tudo mais, mas você também ficou famoso por uma época por esses trades de eleição, que são os eventos, né? Tanto, né, primeiro turno ou se tem segundo turno, enfim, mas você tem realmente sempre busca, né, operações nessas épocas de 4 em 4 anos. Então, se puder explicar pra galera o que você faz, assim, o que você, né, trabalha. Assim, essa eu vou falar que é uma boa aposta, tá? Não é pra botar... assim, tem 6 eventos, então é uma população pequena de uma amostra pequena. Uma amostra muito pequena. Se tu jogar o dado 6 vezes, possivelmente vai sair o número 6 vezes. Tá? Mas... nas 4 primeiras eu percebia, falei, pô, tem que ter alguma coisa nisso, não sei o que lá e tal. Eu comecei a ver segundo turno, não achei nada pra segundo turno. Procurei não sei o que lá, procurei não sei o que. Na época eu fui pro... Olha a coisa louca, né? Eu tô no mercado acho que há 18 anos, e eu só fui operar futuros, dólar e índice, acho que nos últimos 2. Bacana. Então assim, não é uma... Eu fui criado em... Talvez ações, opção né? você opera também ou não? Hã? Opção? Eu cheguei a operar no passado. Ah, tá. Tá? Mas... Sem fazer... Até cheguei a fazer Black and Shows uma época, não sei o que lá e tudo mais. Hoje em dia eu operaria de uma outra forma. Minha PAC é o 2,5, eu pensaria em comprar colocando comprar risco, uma né? a opção. Que foi o trade de eleição, foi assim. Entendi. Tá? O trade de eleição, como é que foi? Eu vi que nas últimas 4 eleições. Aí eu fiquei testando que nem maluco, se no último dia, se não sei o que. Fiz tudo tudo não, mas fiz um monte de teste. E aí eu descobri que Petrobras, se tu comprasse na segunda, no fechamento, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, divide o dinheiro igual. Tá com 10 mil, 2 mil reais cada dia. Tá com 100 mil, vai botar 20 mil reais cada dia. Tá? Você comprar Petrobras na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, antes do primeiro turno, e você vender na segunda-feira, na abertura de segunda-feira, depois do primeiro turno, tá? Você tinha 100% de acerto. Tá? Eu preferia que fosse 80% de acerto em 100 eleições. Tá? Sim, que aí ficaria mais... seria uma amostra mais confiável. E aí eu falei, pô, dei uma de maluco. E falei, pô, vou botar, em vez de pegar Petrobras, eu vou... Primeiro que na quarta já era pra eu ter feito. Aí eu e um amigo meu, a gente não fez. Aí não sei o quê, pô, vamos dar aquela marretada estatística ali. Pra ter ganhado um dinheirão, não sei o que, tá? A gente ficou esperando 4 anos. Falou, na próxima a gente vai fazer. E, pô, tu me dá a mão, porque na hora tu quer sair do trade, bicho. Tu entra, Aí a gente entrou lá, eu entrei com 100 mil, tá? Só que 100 mil em opções. Poderia ter feito na ação. Eu coloquei 20 mil nas opções. Pegava a opção em torno de 70 centavos, 60 centavos. Aí eu não preciso fazer muito cálculo. Eu sei que uma opção de 60 centavos já vai ser uma coisa mais... Dentro do dinheiro, né? Vai ser um pouco mais explosiva ali. Tá, sim. Tanto é que assim, a regra era entrar em torno de 60 centavos. Pô, 2 dias depois, essa de 60 já tava 1,50. Aí tava pegando outra... E eu falando, pô, botei 20 mil, já tô ganhando 40, vou sair. O outro falava, não, vamos seguir Segue o plano, né? Ser humano é um problema. Tu fala, pô, dá uma vontade de porque sair. Mesmo com você, mesmo com a estatística... Você ainda sente o impulso, às vezes, de fazer uma coisa diferente. Né? Toda hora. Então, assim, é por isso que eu prefiro não ficar na frente. Eu ficar na frente do computador até porque eu não vou ter uma base estatística. Então, é melhor não ficar lá na frente que eu vou fazer besteira. Entendi. Em regra, se eu ficar na frente do computador, é pior. E aí, beleza, eu comprei as opções de Petrobras na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E, putz, 100 mil na segunda-feira, viraram 400 mil reais. Isso na eleição de 2018. Aí, beleza, chegou na de 2022, tá? Isso independente de quem seja, né? Quem seja, não sei o que e tudo mais. Aí eu coloquei 150 fichas, a mesma coisa que os 150 mil, mas agora tá fácil, porque na minha cabeça eu coloco cada estratégia numa caixinha. Entendi. Então nessa estratégia eu já ganhei 300. Se 100 mil virou 400... Você acumulou, né? Tem o caixa daquela estratégia. 300 mil me rendeu CDI aí durante um tempão. Então, assim, aí fica mole, né? Então, assim, mole mais ou menos, mas... Aí eu falei, pô, eu coloquei 150, os meus alunos fizeram esse trade, e deu 100%. Assim, uma pena não ter dado os 600 mil que eu tava esperando, mas mesmo assim... fui em opções, quem fizesse no ativo, acho que ganhava 17% na Petrobras, se eu não me engano. Caramba.
Tá, aí vocês já me deram a dica aí que vocês fizeram esse estudo com índice, né? Tem um gapzinho ali de primeiro e segundo turno que tem uma estatística ali. E aí, quando uma coisa que eu acho também que o pessoal deve se perguntar muito, assim, quando você pensa uma estratégia, como que é esse processo? Eu acho que seria legal você explicar mais ou menos ali como que é o processo, porque eu imagino que deve ter um momento em que você pensa estratégia pensa a estratégia e até você de fato botar dinheiro nela, eu imagino que tem um processo nesse meio do caminho, né? Tem. São duas coisas assim. Primeiro, você não achar que o programador vai resolver tudo. Até mesmo, desculpa te interromper, mas até mesmo para o pessoal não criar ideia, às vezes é muito normal se empolgar e aí a galera fez um teste de uma determinada estratégia que, enfim, que bolou na cabeça. Aí a pessoa já vai, no dia seguinte, quer botar o dinheiro todo. Não é assim, Sim, né? não é assim. Primeiro que existe backtest falso. Tá? Um backtest falso que qualquer um pode pegar agora. Pega a Magalu, não sei quanto que ela tá 1,40. Coloca pra vender 1,41, comprar 1,40. 1,41, 1,40. Você vai ficar rico se fizer esse backtest, provavelmente. Eu só não te falo que tem uma fila. Tem uma fila de não sei quantos milhões de reais que tu não consegue nem comprar no backtest. Entendi. No backtest Executa, você fica... Isso é uma coisa que eu falo pra galera. Ó, são abaixo de R$5, cuidado que a probabilidade do backtest tá errado é gigante. Uhum. Tá? Então assim, se você fizer o backtest em Magalu, é isso. Ou qualquer ação que esteja abaixo de R$2, você ganha um centavo, você tá rico. Só que não fala que você entra numa fila monstruosa. Aliás, hoje mesmo, eu comprei Cielo a 5,56. Inclusive, eu sou o primeiro da fila lá. Assim, VAC, quase não bate lá. Essa minha ordem tá lá e botei 5,50. E você tem estratégia mais longa e mais curta também, né? Tipo assim. Não, essa é um day trade. Tá. Por quê? Cielo vai sair, já tá precificado. 5,60 mais daí. Uhum. Já meti a 5,59. Não bateu 5,59, saiu no fechamento, 5,58. Beleza. Mas assim, bateu 5,59, mas eu tava lá na fila. Não vendi e saí no fechamento. Esse foi um aluno meu que descobriu muito louco. Na plataforma, geralmente a gente testa quem sobe X% ou quem cai 2,5%, tipo o BPAC. E aí o aluno me testou, cair 0,30. Eu falei, quem é que faz um teste cair 0,30? Aí ele me descobre e falou, porra, mestre, Sinqia. Eu tinha ficado rico em Sinqia. Eu falei, cara, para pra besteira. Não sei, era Sinqia. Quem fez a UPA. Acho que era, Eu falei, não sei. Aí, pô, me encheu o saco. Ronaldo aí. Parabéns pro Ronaldo. Não, isso é legal, assim. Pô, ele mandou mensagem esse mês, ele falou, pô, mas primeira vez que eu fiz 26 mil reais no trade. Tipo, pô, legal. Não sei quanto é que ele tem de capital, mas talvez uns 200. Fez mais de 10% no mês. Pô, bacana. E aí, ele me chamou tanta atenção. Aí eu falei, pô, meu, porque isso aí vai ter uma OPA, já tá precificado. E realmente, aí quando... Aí eu falei pra ele, cara, ele mexe em OPA. É bom que agora ele... Traz pra sempre você. tem uma OPA, vai ter essa, vai ter não sei o quê, vai ter blá, blá, blá. Tipo... mas voltando um pouco lá atrás. Você tinha me perguntado Era dos testes, né? Do processo. E o processo que você leva pra validar como que é uma estratégia. o caminho entre você pensar uma estratégia e, de fato, você tá operando ela com a sua mão cheia. Primeiro, assim, backtest pode ter um backtest errado. Tá? Uma coisa que eu ia falar que o programador não é tudo. Tá? Por exemplo, se você chegar programador sobre as eleições. Eu tinha um programador ali. Dane-se, você tem que achar a data da eleição. Então eu fui lá no Wikipedia. Assim, tem um trabalhinho ali de ficar catando arroz, tá? Tipo assim, eu fui lá no Wikipedia e fiquei olhando. Inclusive, uma das eleições é meio louco. Você vende na terça, que eu acho que a eleição foi... Acho que é no feriado na segunda-feira. Sim. É um negócio, mas só descobre isso quem foi lá pesquisar esse treco, entendeu? Tipo, eu lembro disso aí. E aí... Então, assim, beleza. Ali com as datas, você nem precisa do programador pra fazer essa estratégia, tá? Mas, assim, tem uma questão de você tá afim, tá? O próprio IPO. A IPO eu tenho uma tabela que... Eu tenho um treinamento de IPO que eu ensino trade em IPO, que é um trade que já me deu 8 IPOs que eu já ganhei mais de 100 mil reais no dia. Assim, tô falando de botar... 8 IPOs que eu já ganhei mais de 18% em um dia, Sim, 15% num dia. Tá, se eu acho que deve ter mais 10 já. E essa tabela, eu dou a estatística no curso, eu não dou a tabela. Eu tenho um prospecto. Eu tenho prospecto desde 2007. Você levou um trabalhinho, né, pra montar. Né? Assim, dormi, tipo, se teve green show, se não teve green show, quem era o coordenador pra saber se quando tinha... As coisas loucas. Então eu ficava testando, pô, será que quando tem esse coordenador é melhor ou é pior? Ou quando acontece isso, não sei o que e tal. Então hoje em dia eu sei que se ela abre XYZ o que acontece, porque assim, como acabou a história do rateio, o rateio hoje em dia é muito grande, a flipagem acabou. Hoje é outra estratégia. Tem lockup também, né? É uma estratégia até melhor, na verdade. Tá, mas fiquei lá. Então assim, acho que tem esse trabalho de
dependendo da hipótese, você ficar catando arroz, que é o da eleição, ou da IPO. Não precisa de um programador para fazer a tabela da IPO. Tá? E tem outros que você, enfim, você chegar num teste, que seja com um programador ou não. Tá? E aí o que eu faço é sempre começar com pouco dinheiro. Tá? Como eu falei ali em setembro, é que assim, não querendo ser besta aqui e tal, mas é que você lembra que eu falei, comecei com 100 mil e com 10 ativos, e depois os ativos que deram certo eu comecei a botar 200 mil, até porque já tinha um lucro neles. Sim. Então, e depois foi para 300, e eu parei em 300, porque senão, aí em janeiro, eu fui com eu limitei a 300, porque tinha ativo lá que não dava, que não tinha liquidez para... Sim. Aí você ia ter um negócio muito... Você tá operando 1 milhão daqui a pouco de uma e no outro 20 mil reais, não faz muito sentido. Então, assim, nesse caso pequeno, para mim foi 100 mil e 10 ativos. No final, eu estava operando 36 ativos, a maior parte com 200, 300 mil reais. Cara. Então, eu tava operando 9 milhões no dia, 8 milhões no dia. Tá? No início, eu falei, vou limitar 10 ativos a 100 mil, 1 milhão de reais. Então, acho que é legal você começar pequeno. Não importa se eu comecei com 100 mil. Talvez o pequeno para você seja botar 5 mil reais. Sim. Tá? E você, que aí você reais. diz que é o seu teste, só para o pessoal entender, que é o seu teste dali para frente, né? Então, não é o backtest. Você tem o... Aí você faz o teste na conta real. Sim. É o melhor teste que você pode fazer na conta real. Tá? Nem que seja, coloca 2 mil reais ali, 3 mil reais. Assim, não sei, depende do financeiro de cada um. Sim. Tá? Ricardo, vou botar 30 mil. Não, coloca 5. Deu certo, já ganhou um dinheirinho. Você coloca 10 depois no mês que vem. Não sei se no mês, enfim, depende qual que é o padrão do seu teste, do seu trade. Tá? Mas eu sempre começo com menos. Isso é uma coisa minha, de acumular lucro. O mini índice challenge ali, mini índice challenge eu fiz, que eu vi lá 100 e poucos mil reais, tá? Não importa muito isso. Eu comecei com 20 contratos. Os 5 primeiros trades foram com 20 contratos. Aí eu já tinha ganhado, sei lá, 10 mil, 20 mil, não lembro quanto é que eu tinha ganhado. Tá? Aí eu falei, legal, vou aumentar para 50. Que aí eu fico pensando, se bater o drawdown, eu tô botando em risco, agora eu tô botando em risco meu lucro. Esse índice pode cair 1000 pontos. Que talvez eu perco, assim, como eu tô operando maior agora, tô em 300 contratos ali. Sim. Os caras é uma figura. Talvez eu perca 320, pra ser mais exato. Mas assim, talvez eu perca lá o... Mas eu também agora tô dando uma parada. Eu acho que vou ficar em 320 até, assim... Espero que ele continue dando certo. Os últimos 2 deram certo. Acumula. Sinceramente, não sei se eu vou passar disso, mas... E aí talvez eu aumente a mão. Mas eu só aumento mão com... Eu fico... É claro, eu tô forçando um pouco a barra porque é uma coisa mais pública, tô querendo chamar um pouquinho de atenção. Então eu sei que eu tô colocando talvez num dia muito ruim eu perca metade do dinheiro que eu fiz. Tá? Tipo, eu sei disso, mas mesmo assim é consciente. Eu sei que é uma caixinha daquela estratégia. É uma caixinha daquela estratégia que já tá lucrativa e é por isso que na próxima eleição eu vou botar 200 mil, porque eu já, mesmo que vá a zero, já ganhei 300, 450. Mais o CDI, né? Mais o CDI. Então, assim, beleza, vou botar 200, 250 na próxima eleição. Entendi. E pode dar... Essa é uma aposta. 6 eventos é uma aposta. Mas a do índice foi isso. Então, assim, eu chamo isso de escalar. Isso eu ensino também, geralmente, ali para os alunos. Tipo, então comecei com 20, 20, 20, 20. Em algum momento fui para 50, 50, 50, 50. Aí deu errado, continuei em 50. Aí fui para 75, 70, aí fui para 100, 100, 100. Hoje eu tô operando lá 300 e cacetada. Tá? Mas... Fica fácil você operar 300 na hora que você tem... Eu tô com 118 mil de lucro nesse negócio. Sim. Então é isso que eu indico para qualquer pessoa. Você começou com 10 mil. Ricardo, você fez R$1.000 em 2 meses, sei lá, 5% ao mês lá. Tipo, você ganhou R$1.000. Cara, talvez. Aí você tem que saber drawdown, não sei o que e tal. Depende dos parâmetros. Próximo mês, quem sabe você não tá operando 15 mil. Aí você ganha mais 2 mil, sei lá, ou 3 mil. Já tá com 4 mil na conta. Se continua dando certo, quem sabe você não aumenta... Daqui a pouco você está operando 25 mil. Faz sentido. Só não faz sentido numa questão se você usa esse dinheiro para viver. Aí complica um pouco, porque você faz esse lucro, você tá... Sim. Você não Você tá... saca, né? Você não tá acumulando capital. Isso eu falo muito para os alunos, assim, que às vezes os alunos, precisa daquela grana, não sei o que e tal. Primeiro que eu não acho legal fazer trade com uma arma na cabeça. Tipo, não que isso aqui eu vou pagar a conta de luz, eu vou pagar não sei o que e tal. Tipo, isso aí vai dar... É o que a gente também uma pressão muito grande. Isso vai dar muito errado. Tá? Tipo, mas se você estiver fazendo, enfim, mas se você estiver fazendo dessa forma, eu não acho legal você aumentar a mão.
você tá sacando esse teu lucro, pô, aí vai virar um prejuízo na tua pessoa física quando você levar o prejuízo. Aí você continua com a mesma mão. E um ponto, assim, ó, Ricardo, acho que é bem legal também pra gente falar pro pessoal, que você já colocou aqui, que a dificuldade de seguir uma estratégia, de seguir até o fim, o mercado, o ser humano, né? Fica toda hora se testando Ser ali, humano né? é uma porcaria. E, tipo assim, Meu terapeuta que... Edgar aí, tem uma história do terapeuta aí que é uma coisa que me deixa maluco, né? Achei uma perguntar, então. Bom, a questão é a seguinte, se você na estratégia assim, era comprar no fechamento, e zerar na abertura do dia seguinte, só que o ativo abre 3%, sei lá, você queria só 0,5 ou 0,7, sei lá. Tá. Só que abre subindo 3%. Beleza, na teoria, é para você zerar, né, com 3% ali, abriu, saiu fora. Sim. Só que realmente a gente sabe que o ser humano, ele fica tentado. Porque, tipo, se abriu com 3%, você fala, pô, hoje vai buscar 5, vai buscar 7, vai a mais. Como é que fica o Ricardo frente a essas oscilações, assim, na hora de seguir a estratégia? Hoje, provavelmente, você já é um pouco mais cascudo, você já, né, segue bem mais à risca essa estratégia. Mas até hoje, você ainda sente essas sensações de, tipo, extrapolar um pouco, ou tentar... E você chega a fazer também na mão ali, tipo... Não faço, você sente assim... faço coisa na mão, é péssimo, mas faço. Você sente o impulso de, tipo, putz, esse aqui eu vou... O modelo tá dando isso, mas, puta... Sente, assim, sinto, mas eu tento me policiar sempre, tá? Pra não fazer besteira. E aí onde entra o meu terapeuta, porque, sei lá, eu vou falar que talvez estatisticamente mais 4 vezes no ano eu fujo dos cálculos. Sei lá, Que é muito pouco. 8 a subir. Comparando... Mas eu tenho medo de virar um vício. Entendi. Olha, são duas coisas que pesam muito na minha consciência. Primeiro, eu vejo muita gente viciada. Isso me chega muita mensagem de uma galera viciada que perdeu tudo na bolsa, não sei o que, tudo mais. Assim, gente que eu nem conheço. Assim, parece que eu virei um terapeuta uma antena ali que aparece um pessoal meio maluco. E eu vi 2 amigos meus perdendo tudo em fan trade, não da forma estatística, mas não sei o que lá e tal, porque ia dar certo, que não sei o que e tudo mais. Um deles tá parando nos jogadores anônimos, eu até fiz um podcast com ele. Aí eu comecei a levantar um pouco essa bandeira também. Mas pra mim, o que me preocupa muito é eu fazer 4 vezes isso. Os meus amigos falaram isso e o terapeuta também falou. Coloca na conta, no final do ano não é lucrativo? Eu falei, mas me incomoda por 2 motivos. Primeiro, porque eu dou aula. Aí eu fico, pô, casa de ferreiro... O exemplo. Casa de ferreiro, espelho de pau. Tudo bem que são 4 vezes, assim, é muito pouco, mas ainda me incomoda, sabe? Tipo assim, Sim. pô, mas eu ensino isso e tô fazendo um pouquinho diferente aqui. Tá? E a outra parte que me incomoda é isso, é do tipo... A minha demanda pro terapeuta foi chegar e falar, Edgar, como é que eu faço pra não fazer isso? Aí ele falou, Você é um ser humano. Ele falou, você é um ser humano, coloca post-it, faz não sei o que lá. Ele pediu até, eu não li o do Kahneman lá, o Rápido Devagar. Mas é até legal ele ter feito um curso, porque ele é um terapeuta não do ramo financeiro, assim. Ele falou que parece que dá pra criar conexões novas no cérebro pra você ter hábitos diferentes, em geral, né? Cara. Tipo... então, assim, gostaria de, tipo... É o que um amigo meu falou, pô, faltou o Rex, né? Cadê o Rex ali pra não deixar você... então, assim, é muito raro eu fazer, tá? Eventualmente eu faço e vou te falar que 90% das vezes que eu faço dá merda. Então, isso é uma coisa que muito do ser humano... Eu prefiro realmente não olhar a tela. Se eu olhar a tela, vai sempre aparecer alguém. Uma delas foi... Esse ano eu fiz uma vez só, tá? Até agora. Ano passado eu me lembro que eu liguei lá pro terapeuta, foi por causa de Oi. Sei lá, Oi tava subindo, alguma coisa assim e tal. E tudo que era aluno, pô, tô ganhando, assim, ganhando dinheiro sem estatística nenhuma. Tipo assim, o pessoal só tá comprar, fazendo lá e tal. Eu falei, pô, não, que pô, não sei o que lá e tal. Pô, fui lá, pô, uma besteira, perdi 5 pau ali. Não é nem o dinheiro, mas me abala justamente por, tipo... não que... Pelo menos isso o terapeuta falou, eu acho que eu concordo. Tipo, tá longe de ser um vício. Sim, claro. Mas... como eu fico sabendo de muita história, de não sei o que lá e tal, e eu também não tenho um background de, tipo, se eu quebrar hoje, não tem pai. Assim, tem uma casa, pra ficar na ilha do governador, eu tenho um teto ali. Não vai faltar comida, talvez, mas é isso, sabe? Não é uma família super afortunada que, tipo, beleza, posso acabar com tudo aqui. Tanto é que tem essa história que eu vejo muito trader que fala, não, mas já quebrei 5 vezes, já quebrei. Eu falei, gente, eu nunca quebrei, porque se eu quebrasse, eu ia ter... Hoje, nem pra publicidade, eu acho que eu consigo voltar mais, mas em algum momento da minha vida, se eu quebrasse, eu ainda voltava pra agência de publicidade. Então, assim, eu sou bem Caxias. E acho que um dos maiores exemplos que eu tive foi lá atrás. Essa história da Dilma lá, deve fazer mais de 10 anos, tá? Não sei.
Então, assim, algumas coisas me mostraram esse caminho. Provavelmente eu perdi dinheiro em algum momento, tá? Então, assim, a Dilma ali, eu fiquei feliz de ter perdido 10 mil. Entendi. Porque na pior das hipóteses era 40, depois era 90. Outra situação, lá atrás que eu parei, qual foi outra situação que eu perdi dinheiro? Bem, o da Dilma já foi... O da Dilma já foi uma que eu falei, pô, ainda bem que eu saí fora. Então, a partir de lá, em algumas outras situações, eu aprendi que, tipo, pô, é melhor você seguir a estratégia do que tipo, não, continua. Óbvio que eu fiquei, pô, dar o clique ali na hora, tipo, pô, vou perder 10 mil, vou perder 10 mil, vou perder 10 mil. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, pelo passado... a outra que eu falo é quando... Esse padrão não funciona mais, tá, gente? Mas ganhei muito dinheiro com esse padrão. Ativo que fechava mais de 10% em alta, geralmente na máxima, com volume 5, 6 vezes acima do médio. Que era o que eu fazia em Varig, que eu fiz em Telebrás, em Oi eu fiz até um dia desses, até uns 2 anos atrás. De sair na abertura. Porque em algum momento eu não saí na abertura, vi um negócio caindo 30%. Que você não sai, gente. Entra em leilão, tá? O volume é tanto que entra no leilão 20% abaixo. Tá? A Mundial, eu me lembro que eu comprei ela a 50 centavos. Vendi, sei lá, no dia seguinte a 70. Aí depois, sei lá, ela deve ter fechado a 1 no mesmo dia. Comprei a 1, vendi a 1,20. Pô, 20% de lucro. Foi nisso. Aí fechava 2, vendia 2,40 na abertura. Ficava... Aí todo mundo, pô, você é otário, porque ganhou 20%, o negócio subiu mais 100 no dia. Aí tá sempre o diabinho ali. Pô, não, pô, o negócio... E eu imagino que, assim, ainda mais... Porque a gente não dá aula, mas a gente faz a sala ao vivo no YouTube ali. E é muito louco, porque eu imagino como você tem muito aluno, deve vir muito o lance de... Porque você tem que... O seu aluno, ou a pessoa que está, às vezes, acompanhando a gente na sala, ela precisa segurar só a cabeça dela. Sim. A gente precisa segurar a nossa e mais, às vezes, igual na sala ali, que, porra, tá 800 pessoas. Né? E a gente tá na frente de, sei lá, 800 pessoas. Sim. Então, assim, às vezes, putz, o índice subiu pra caramba, tu não fez nada no índice. Aí todo mundo, pô, mas eu fiz, olha, pô. Aí começa a aparecer aquelas coisas, pô, o índice hoje tava fácil, não sei o quê. Não, e tu começa a sentir um bosta. A verdade essa. Você pode ter todo. Cara, negócio há 18 anos, 17 anos, porra. E você pode ter toda a experiência do mundo e você ainda vai. Ainda é desconfortável pra caramba, né? Sim, você fica num fomo. Tu fica, pô, o que esse cara tá vendo que eu não tô fazendo, não sei o que e tal. Tem uma cobrança. E às vezes o cara nem tá fazendo também. Existe uma cobrança. Isso é péssimo, sabe? Tipo, é que nem assim, a live do índice quando eu faço, legal que tá, mas, pô, perdi lá dinheiro 4, 5, assim, passou mais de um ano, a gente já tá, sei lá, deve ter sido 27 trades, 28, acho que eu perdi 5 ou 6, tá? Alguma coisa assim. A estatística tá se provando. Sim. Mas, pô, teve um dia que eu perdi 20 pau, teve um dia que eu ganhei 37, teve um dia que eu perco 20. Tá aí tudo bem, tá tudo online lá, a gente não tira esse negócio. Pô, fico com uma cara de bunda ali. Assim, o ruim de fazer a live é essa. Eu até falo, pô, gente, é chato perder ao vivo, sabe? Assim, tipo, é bem chato perder. O fazer ao vivo é ruim porque eu fico ali sofrendo. Se eu não fizesse a live, eu nem olhava. E tem gente que tá esperando o dia que acontece isso pra dar uma marretada. Isso que é o pior. E aí, assim, só pra fechar ali Então eu aprendi muito lá com o lance da CESP. E esse lance de mundial, no final, acho que eu comprei a 4,80, abriu 5,5, tá? Só que abre 5,5, eu passo 1 segundo, eu comprei 4,80, ela tava tipo R$4 o leilão. Então em 1 segundo eu tava... Assim, nesse trade, de mundial não perdi porque eu já tinha levado alguma porrada antes. Provavelmente em Varig, não lembro em qual. Então assim, sei lá, eu levo dinheiro muito a sério, talvez por não ter uma fonte de... Não ter uma família ali abastarda, não sei o que e tudo mais. Não é uma coisa que tipo, pai, quebrei aqui, coloca dinheiro. Tipo, sabe, tipo... Então eu acho que assim, acho que no passado eu levei muita... Hoje, se eu faço uma besteirinha ou outra em relação ao meu capital, meio que... Mas mesmo assim eu me sinto mal. E são raras as vezes que acontece. E até bom, acho que, né, você se sentir mal. Até estranho. Não, acho ótimo. Se você perdesse esse sentido, né, digamos assim. Porque aí você... É aquilo, né? Vocês ainda têm medo de clicar. Pô, a gente tem medo de clicar. Porque o dia que eu perder o medo... Eu tenho medo de perder o medo, né? E eu arrisco dizer... Desculpa, eu arrisco dizer que... É porque às vezes tem um pessoal que chega na sala, assim, e fala... Tem muita gente que chega falando assim... Não, porque o meu problema é que eu perco muita oportunidade...
E tem muita gente que fala assim, o meu problema é que eu tenho muito medo de clicar. E eu sempre arrisco dizer que a pessoa que reclama que tem medo de clicar, provavelmente ela tá muito mais perto de dar certo do que, às vezes, quem tem a cabeça de que, na verdade, acha, né? Porque não é de fato, acha que perde muita oportunidade. Sim. Eu concordo. Isso eu ia falar, é interessante tocar nesse ponto, que eu acho que uma das coisas que é muito boa pro trade é ter medo. Tá? Eu tem um amigo meu que começou na época de varig comigo. Tá? O Keigo, enfim. Keigo, isso aí fica pra você, tô abrindo aqui, mas é o seguinte. A gente lá na comunidade, não sei o que lá e tal, a gente se conheceu lá no Orkut, pelo visto, na época. E aí foi isso. Aí varig eu perdi essa grana. E o Keigo, acho que começou com 30 mil e perdeu os 30 mil. Eu tinha feito 100 mil ali, né? Mas mesmo assim, perdi 40 pau no dia em varig, não sei o que lá e tal. E aí, beleza. E aí o Keigo começou a continuar fazendo trade, não sei o que lá, de tudo que era jeito. Beleza. Aí um belo dia, sei lá, uns 2, 3 anos depois, ele me chega e falou, cara, você não vai acreditar, coloquei R$2.000 numa opção de vale e tá me dando 30 mil. Eu falei, primeira coisa que eu pensei, vende. recuperou a cagada de varig. Não, que eu não vou vender, não sei o que, papapá. Eu falei, cara, vende. Vende metade, sabe? Assim, não, eu não sou especialista em opções, mas assim, ele tava lá, aí botou 2 mil, virou 30, vende. Não, aí ele não vendeu. Aí dia seguinte virou 80. Viu só, não sei o que, papai ficou jogando na minha cara. Falei, vende. Tipo assim, legal, novo, então. Né? Não mudou, vende, né? 80, bicho, R$2.000, virar 80 mil reais, vende. Vende. Aí ele vendeu. Aí, cara, tinha ainda 270. Assim, se ele tivesse segurado, tinha ainda 270. Aí ficou me enchendo, sabe? Era pra ter ganhado 270. Beleza, falei que, bicho, não importa. Ganhou seus 30, ainda sobrou dinheiro, não sei o que e tal. Cara, tu não vai acreditar. Aí passa uma semana. Pô, Ricardo, aí é isso, o cara não tem medo. Aí entrou em Petrobras, não sei o que lá, blá, blá. Pô, Ricardo, não sei o que lá, tu vai acreditar, perdi tudo. Eu falei, como assim você perdeu tudo? Não, virou, pô, coloquei 80 mil numa opção de Petrobras, não sei o que lá e tal, virou 5. Eu falei, pô, meu, 2 mil virou 5, ó. Você ganhou 3, né? Ganhou mais de 100%. Mas assim, ele é um exemplo, eu já falei isso pra ele. Ele, sei lá se é uma doença ou não, tá? Mas ele não tem medo. Ele vai, tipo assim, é loucão. E hoje tem tanta forma também. Hoje você consegue travar mais ali pra quem opera outras coisas. Ou até mesmo no caso. Pô, você tem jeito de travar na plataforma, você consegue botar limites ali e tal. Eu até falo, outro dia eu falei com o pessoal na sala, teve uma pessoa que estava reclamando que acabou tendo um stop muito maior do que se planejava e tal. Eu falei, putz, mas e a trava? Não ativou? O que aconteceu e tal? Ou então, né, porque às vezes você pode botar uma trava maior do que o de fato que você quer perder, justamente para você parar antes da mão, mas você tem um... Aí a trava tava desligada. Aí é aquela coisa, tipo assim, é que até usei de exemplo. Eu falei, cara, você pode ser o melhor motorista do mundo. Mas, pô, tu vai sair sem cinto de segurança, né? É que nem stop, assim, como eu tô toda hora gravando o resultado, eventualmente eu não coloco stop. Mas existe stop na estratégia, assim, os stops, nas estratégias que eu faço, geralmente stop curto, assim, todo backtest que eu faço, colocar um stop curto, você piora elas. Tipo assim, então, assim, pro backtest você tem um stop, geralmente é um stop longo, mas é um stop pra você preservar capital. Sim. Tá? Por exemplo, sei lá, se não aconteceu com a gente... É o seu guarda-reio ali, né? O exemplo que eu dou muito pro pessoal, pros alunos, caiu X% e comprar uma ação. Finge que isso fosse Rap Vida, tá? Só porque eu lembro um dia que Rap Vida me abre a menos 7 e fecha a menos 27 no dia. E aí, tu vai esperar o final do dia para levar 20% na casa. Entendeu? Assim, geralmente o stop long, a gente ensina os parâmetros de stop. Geralmente o stop long vai ser um stop talvez de 4%, 5% ali. 99% das vezes não bate, mas também em Rap Vida, legal, levou 4 prejuízos, mas não leva 20. Isso é uma coisa que eu friso muito pra galera. Eu falei, gente, vocês têm que ter um stop ali que não é nem da estratégia, tá? O stop de estratégia a gente calcula de outra forma, através de rating, não sei o que e tal, dos parâmetros que eu criei. Mas tem que ter um stop financeiro que eventualmente pode acontecer. Sim. Entendeu? Tipo... E é isso, o pessoal vai sem o cinto de segurança, o pessoal vai... Chegou uma mensagem pra mim uma vez, mandaram pro meu suporte, tá? Mas nem era aluno meu. Aí um cara falando, assim, mas meu suporte me passou, eu imagino quantas... Meu suporte não me passa esse tipo de mensagem. Sim. O cara deve ter mandado 10 vezes. E assim, fiquei meio... Não tinha muito o que falar pro cara. O cara falou, pô, Ricardo, eu tenho 40 e poucos anos, juntei a minha vida inteira esse dinheiro, 2.700.000. Ele mandou as duas contas, 2.700.000. Cara, hoje eu tô com 27 mil.
Tá? Perdi minha esposa, perdi minha mulher. E ainda tenho um carro. Cara, eu vou fazer o treinamento que eu ainda tenho um carro para vender de 100 mil. Aí ele falou, cara, o Lula ganhou. E quando o Lula ganhou, eu achava que ia tudo pro saco, não sei o que lá e tal. Acho que ele não gosta do Lula. Pra mim não importa. Uhum. E aí vendeu, ele tinha 2.700, acho que vendeu 10, se ela vão 4 vezes, vendeu 10 milhões de Petrobras. Nossa. Acho que Petrobras subiu 30%, 40%, ele perdeu a grana toda. E eu falei pra ele, cara, sei lá, se fizer o meu treinamento, talvez 27 em um ano, dinheiro pequeno acho que é relativamente, não é tão complicado de dobrar, o dinheiro maior vai ser, talvez no final do ano você chegue aí com 60 mil, tá? Alguma coisa assim, mas você não vai voltar pro... Então assim, uma coisa que eu falo muito pros alunos aí, que é a questão do medo e tudo mais, é o que o dinheiro representa para você, entendeu? Porque assim, graças a Deus eu trabalhei pouco na minha vida. Trabalhei em agência, não sei o que e tal, sei lá, devo ter carteira assinada aí de 8 anos, 10 anos, não sei, tipo alguma coisa assim. Mas, cara, se você é um balconista, bicho, o dinheiro que você tá colocando na bolsa são 8 horas que você ficou em pé atrás do balcão. Se você é um garçom, são tantas horas que você ficou, não importa. Se você é um engenheiro, foi tanto tempo que você ficou ali no AutoCAD. Então, assim, você está disposto a jogar isso tudo fora? Talvez se as pessoas começassem a pensar dessa forma, né? Tipo, o que você fez para ganhar dinheiro, no final das contas, nada mais é do que um tempo que você teve que trabalhar. Tá? Eu gosto muito dessa analogia para o pessoal pensar um pouco que eu vejo muita gente transformando a Bolsa de Valores em cassino, sabe? Sim. Tipo, vamos lá, a história de operar um contrato. Eu antigamente falava mal de BMF, hoje em dia eu já não falo mal, tá? Mas a estatística ainda é ruim, tá? A estatística não é que publicam, tá? Se pegar lá os dados de RLP, você vê que 70% perde, né? Pessoa física 70% perde em dólar e índice, eles fazem ativo por ativo, né? Sim. É legal que tem ação por ação, e ação 60% ganha, tá? É louco, né? 60% a 65% ganham em day trade de ação, pessoa física. Em índice, só 30% ganha. Eu tenho um motivo para isso, alavancagem. Sim. Tá? Não tenho nem dúvida. Tipo, o cara tá comprando um contrato com R$100 na conta, com R$30 na conta, mas ele não sabe que um contrato de dólar custa... São 10 mil dólares, né? Se não me... e um mini contrato de índice são 20 e poucos mil reais. R$200, quer o 0,1... E outra coisa, o cara pode ser o melhor trade do mundo, mas se ele tiver alavancado nesse ponto, sim, não vai tem quebrar. Como, não tem como. Não tem como dar certo. Isso eu acho um pouco ruim, assim. A venda de tipo, a porta de entrada de uma forma que não se explica muito bem, que tipo, R$100 pode virar 200 no dia. Pode, só que você tá operando um negócio que vale 20 mil, sim, entendeu? Sim, eu acho que não é nem... concordo contigo, eu acho que é uma parte também que é importante de falar. Acho que não é nem a pessoa ganhar. Acho que as pessoas ganham, mas elas não sabem perder. Então, o que acontece? Tipo, por mais que você acerta. Só que na hora que você ganha de colherzinha, né? E quando você perde aquele de balde. Aí você vira, né? Acaba entrando nessa estatística. Bom, Ricardo, acho que uma pergunta que eu sempre faço aqui, mas acho que você falou N exemplos aqui, né? Do que, né? Do ganhar, perder, enfim, acho que bem bacana, ficou bem explícito aí para todo mundo. Mas acho que é uma pergunta que é um pouco fora, assim, dessa. O que você falaria para quem está começando agora e está olhando para uma visão assim mais para essa questão de dados? Não começando por análise técnica, não começando por análise fundamentalista, buy and hold, o que for, a estratégia que for. Mas sim para quem está olhando muito mais para essa visão, para essa leitura que você tem hoje do mercado, de olhar o mercado pelos números, de olhar o mercado por estatística, por essas oportunidades que você vê, distorções. Enfim, para a pessoa que está querendo começar nesse ramo, assim, o que você acha, o que você falaria? Ou assim? alguma coisa que você gostaria de ter ouvido quando você começou? Isso é difícil, porque assim, isso é uma questão que muita gente fala, que livro eu ler? Não tem um livro, não existe um livro, assim, eu não acho que não existe, assim, aí eu faço, faz o meu treinamento ensina isso, mas assim, de fato eu ensino, mas eu nunca vi um livro de long and short, provavelmente existe, talvez na gringa. Sim. Na gringa tem, né? Tipo, mas eu fui aprender um pouco na marra, fazer correl lá no Excel, tantos períodos, mas não sei o que e tudo mais. Tem um e-book lá. E ele não vai falar que é perto 3 perto 4, né? Ele vai falar que então, assim, eu acho que é um assunto um pouco complicado de se achar. Eu não conheço tanta gente que... Talvez o Zed faça alguma coisa em relação a isso, sim, o Vlad. Mas assim, não é uma coisa que você... Até porque tem um trabalho ali de um programador, ou de uma plataforma, ou de alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar assim, começa a fazer um teste simples. Você consegue fazer ali, pega uma plataforma qualquer, você exporta o dado em 2 segundos para o Excel,
fazer esse teste, caiu X% e vender fechamento. É uma planilha simples que você pode fazer. Tá? Assim, é outra coisa que eu vou falar, faz o meu treinamento, acompanha o meu canal, que eu falo muito sobre isso. Falo o tempo inteiro sobre esse negócio. Mas... Até no seu Instagram também. No meu Instagram e tudo mais. Mas faz um teste isso, caiu X% vender fechamento, por exemplo. E aí você tenta fazer em vários ativos. E aí você vai ver porque eu peguei BPAC hoje a menos 2,5. Você vai... Se eu não tiver errado, vai dar... Em algum momento isso vai se perder, tá? Mas tem outros ativos, Tegma, você tem... Assim, os ativos do momento, né? Porque você vê esse podcast daqui a 6, 7 meses, talvez não seja isso. Tá? GGPS é uma também. Auri 3 é uma mãe. Auri 3 cai 2%, compra, sobe 2%, vem, assim, você opera nas duas pontas ali. Tá? Tipo, mas assim, eu não tô falando da boca para fora. É legal que você pegue um Excel simples. Tá? Se bobear no ChatGPT, você consegue dar esse teste. Você não, é um Excel bem simples, gente. Tá? Qual a probabilidade de cair tantos por cento e vender no fechamento? Isso seria, seria uma porta de entrada do que mais ou menos ali, do que eu faço. Claro que isso é muito mais apurado, é muito mais avançado, mas acho que a dica que eu dou é, se você quiser ir por esse negócio, pegar essa base você tem na B3 de graça ou tem numa plataforma de graça. Tá? Usa ali um Excel rapidinho. Outra coisa... Entra no site do Gava, lá tem gavainvestimentos.com.br, que eu tenho algumas sugestões de livro, mas é muito mais do Helder ali, a primeira parte, dos axiomas de Zurich, do que uma coisa técnica, que tipo, como é que você faz ou como é que você deixa de fazer. E a outra que eu acho que é muito legal é você começar na conta real. Isso eu sempre falo, entre ficar falando, começa com, tem 1 milhão, não importa se tem 1 milhão, põe 5 mil ali. Mas eu tenho 100 milhões, não importa. Põe ali para ver se esse negócio está dando certo. Mas eu tenho 3 mil. Tudo bem. Começa com 2. Coloca R$1.000 ali. Tá? E aí você começar a fazer na conta real para ver que... É claro, com 3 mil reais você não vai ficar milionário. Mas quando você vier uma grana e tudo mais, você vai lá e começa, sei lá, talvez fazendo o mini índice ali, talvez com 3 mil já tivesse feito... talvez já tivesse feito algum dinheiro, tá? Então é isso. Acho que assim, começa de verdade. Começa pequeno. É isso. E relaxa. Eu comecei com 30 mil. Chega muita gente pra mim e fala, Ricardo, se eu tiver... Aí o pessoal sabe dessa história, chega no Instagram assim, se eu tiver 35 mil, você me dá 2 milhões em 2 anos? Eu falo, gente, eu fui fazer o meu primeiro 1 milhão, eu não sei, tá? Mas acho que depois de 10 anos, assim, acho que foi depois de um tempão. Eu não tive aporte de dinheiro nessa história, realmente só com o dinheiro que eu tinha. Mas acho que foi mais de 10 anos. É óbvio que agora, pra eu fazer um dinheiro só de renda fixa hoje, eu já ganho não sei quanto, tá? Tipo, mas eu não tô querendo desestimular, entendeu? Que eu fico falando dos valores, que eu operava 100 mil, operava 1 milhão, operava... Eu comecei com 30 mil reais. Tá? Se eu tivesse começado com 15, talvez se eu tivesse feito a mesma coisa que eu fiz, ia ter metade da grana que eu tenho. Então, assim, acho que vale a pena começar com qualquer dinheiro. Acho que é importante para quem quiser fazer isso. Não é uma coisa tão simples. Vai dormir em cima de planilha eventualmente. Treinamento, não sei das outras pessoas, pelo menos o meu, a gente encurta, sei lá, 2, 3 anos você vai ficar estudando, eventualmente vou encurtar um ano, bastante tempo dessa história. Mas você vê que os próprios alunos descobrem... Quem descobriu a estratégia do índice foi um aluno. Quem encontrou Cielo e Sinqia foi outro aluno. E agora, toda roupa, eu vou estar olhando esse negócio. Isso que é legal. Assim, eu dou a metodologia, mas se o aluno não... Aí tem aluno que fica, mas, pô, não sei, pra mim não deu muito certo. Falei, pô, aí tu vai ver o cara não viu nem metade das aulas. Aí fica difícil. Então, e até porque a ideia não é só o cara chegar e reproduzir as suas estratégias, mas reproduzir o seu modelo de pensar, né? Sim. Exato, até esse senso crítico, né? De você poder pensar e criar outras estratégias, às vezes coisas que você não tá vendo, né? Exato. Assim, se eu fiz 100 mil no índice, foi por causa de uma... Olha a loucura. Se eu fiz 100 mil reais no índice, foi porque um aluno foi lá e calculou isso. Tá? Tem uma brincadeira que a gente brinca das eleições. Isso bobear é um cálculo que faz sentido fazer, tá, gente? Quem quiser me manda um direct depois. O pessoal sempre fala, pô, mas carnaval é em fevereiro. E se comprar Ambev de janeiro até... Assim, provavelmente fevereiro vai ser a época que vai cair, assim. Pensando no sobe no bato, cai no fato. Sei lá, eu nunca fiz esse teste. Tá? Não, eu fiz isso da Ambev. Eu calculei os trimestres dela. No último trimestre, ela é um dos... O último trimestre e o primeiro trimestre são... trimestres fortíssimos pra Ambev. Eu fiz Pô, bom saber, entendeu? Então já não tá tão errado, entendeu? Sim. Mas é isso. Então, assim, pensa em qualquer hipótese. Eu falei de cair X% vender fechamento, mas você tem várias outras. Caiu X%, você vende porque continua caindo. Se você acha
se você acha um resultado ruim, caiu X%, que você comprar e vender fechamento, sabe? Nossa, 30% horroroso. Você achou o trade, é só você inverter. É só você cair o X%, você vende, porque esse negócio sempre cai. Entendeu? Tipo assim, esse eu falo para os alunos, a gente não pode ficar achando os 50, a gente tem que achar ou uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, porque muito ruim é só você inverter. Verdade. Então, assim, perfeito. É isso, tá? Se vocês descobrirem alguma coisa, vocês me avisam também. Tá? Avisa pra gente. Boa. E a gente vai chegando no final, uma pergunta que a gente sempre faz, o pessoal sempre pergunta indicações. Se você puder indicar, então, a gente falava tá? Era um livro, uma música, um filme, só que o pessoal empolga, pode falar quanto você quiser. Pode ser série. Quiser falar 10 coisas, não tem problema. Mas, assim, indicações que você queira deixar pra galera que você goste. Que pode ser de mercado, mas que também pode não ser de mercado. Tá, peraí. Como é que é a música? Livro, música e filme. Livro, eu vou, assim, de bolsa, eu vou indicar o Axiomas de Zurich, que eu adoro, assim. É um livro que eu gosto bastante. Me ensinou muito, assim. Fininho, não sei o que lá e tal, vai lá no site do Gava que você tem desconto e vale muito a pena. Música e qual que é o outro? Filme. Cara, filme... tem os clássicos, né? O primeiro Wall Street lá do Gordon Gekko. O primeirão é legal. Você tem o... Too Big to Fail, enfim, que é mais documentário. Você tem A Grande Aposta, né? Tipo, A Grande Aposta também é bacana. Da parte de finanças, eu acho que eu iria mais pra... tem o documentário do Madoff, lá do Netflix, que é bacana também. A série, uma pena, não sei se descontinuou ou não, mas eu adorava Billions. Billions é uma baita série bacana. Pra quem já tá mais dentro do mercado. Wall Street seria pra quem não tá no mercado. Assim, é mais um storytelling. Pra quem tá no mercado, Billions. Billions, pra quem não tá no mercado, deve ser um porre ficar vendo Billions. Eu adoro, mas deve ser um porre. Suits, por incrível que pareça, apesar de ser de advogado e tal, Suits tem pelo menos umas 3 ou 4 casos de IPO, de follow-on, de não sei o que, de tudo mais bacana. Pô, música, não sei. Tipo, música eu sou... Eu sou fã de Michael Jackson e Pet Shop Boys, vai. Então... não tem nada a ver com... não tem nada a ver com finanças, bem, tá? Pô. Tipo... de finanças. A única que tá na playlist ali é o Money, Money, Money do... Não, tem o do ABBA, né? Money, 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 que era a abertura do podcast que eu tinha. E tem o outro que era o The Apprentice, né? O Aprendiz com o Trump. Que tem uma... Sim. Mas assim, eu vou falar pra ir pra Pet Shop Boys mesmo. E Michael Jackson, pra mim, são figuras assim. Michael Jackson é uma coisa que eu me arrependo de não ter ido no show dele. Também não tive muita oportunidade, né? Mas... Boa. É alguém que eu gostaria de ter Boa. ido. E agora, antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse aí pro pessoal quais são as suas redes sociais, como que o pessoal quer... Se o pessoal quiser estudar com você, como que ele faz... Bem, seu momento aí pra você fazer também. O seu jabá à vontade. Pessoal, quem quiser me conhecer, entra no Instagram, Ricardo Brasil Lopes, e tem o verificado ali no final, porque sempre aparece um querendo dar golpe de cripto. A gente não pede dinheiro, não pede pra depositar nada, tá? Porque sempre tem uns perfis fakes ali. Ricardo Brasil Lopes, 2 L's, tudo com S. Canal, você pode procurar por Ricardo Brasil Lopes, acho que por Ricardo Brasil no YouTube, mas se chama Ganhando a Vida Doidada, é o Gava, tá? Procura ali, tem os episódios. No Instagram você vai ter tudo isso, tá? Provavelmente. E quem quiser, assim, eu realmente tenho um curso de análise estatística, tá? Que, eu não sei quando é que vai ser o próximo, mas dá uma olhada no Instagram que a gente costuma avisar, tá? Se chama Trade Certo. O método mais óbvio de operar o mercado. Trade Certo. O método mais óbvio de operar o mercado. Menos de 20 minutos sem olhar gráfico, não sei o que nada. De fato é uma promessa real. No momento que você calculou, você tem que colocar a ordem só no início do dia. E pro fechamento que seja, não precisa ser fechamento. Sim. Uma estratégia você compra 2, vende as 3. A do índice. Você coloca um alarme lá 5h25, 5h30 tá dando, tu compra. Depois você volta às 6h30. Assim, de fato, você não precisa ficar ali na frente do computador. Em breve a gente vai ter esses algoritmos prontos. Tá? Mas, enfim, quem quiser fazer aprender um pouco do que eu falei aqui e tudo mais, procura pro Trade Certo. Tá? Mas nas mídias que eu falei já vai ter ali. Esse ano acho que a gente ainda faz mais um treinamento pro final do ano. Tá? O pessoal às vezes fica pedindo. Certamente até o final do ano a gente faz mais um.
Boa. Boa. Ricardo, queria agradecer. Obrigado Baita pelo seu episódio, tempo. hein? Pô, obrigado a vocês. Pô, foi bem bacana. Pô, a gente, cara, a gente ficou pode 2 horas aí, nem passou voando. Espero que você em casa tenha gostado. Bom, novamente, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo aqui, né, ter despendido aí 2 horas do seu dia, contar essas histórias. Acho que o pessoal gostou, ficou, né, bem... Eu arrisco dizer que eu acho que é o episódio mais longo que a gente já gravou. É um doce, não, né? Se não é, é um doce. Pô, eu não percebi, juro pra vocês. Exatamente, Até ficou bom desculpa demais. Não, pra mim foi super tranquilo. Não, ficar mais 2, se trouxer mais água, a gente fica mais 2 horas conversando aqui. Tá certo. Deixa eu botar uma cerveja e um chocolate. Comprei uma cervejeira pra tu ir lá em casa. Agora, meu irmão, vai acabar. Pô, vou ganhar, ó, já foi o chocolate. Eu comprei uma cervejeira, não sei pra quê, porque nem gostava tanto de cerveja. Agora, pô, o negócio fica tão geladinho. Ele vai ganhar a aposta no long and short, entendeu? Porque não precisa nem emagrecer. Só Vamos mandar pro Cabral também, mandar um chocolate lá pro Cabral. Bom, Exatamente. enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, né, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e também, é claro, seguir a gente nas redes sociais. @BTG Pactual, @LucasCostaT, @Lucas.mclaro, não tá aqui, mas no próximo episódio ele vai estar aqui com a gente. E também me seguir nas redes sociais, @OttoG Sparenberg. Bom, espero que vocês tenham gostado novamente e nos vemos no próximo episódio. Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, hein.